Um domador de feras é um ser poderoso que comanda criaturas, monstros e, às vezes, até feras míticas que dizem existir apenas em sonhos. É uma profissão rara, nem todos podem tê-la. Na remota terra de Hela, crianças que completam 12 anos são testadas por um sacerdote para revelar sua verdadeira vocação. No caso de Loki, para a surpresa de todos, ele foi considerado um domador de feras. Os amigos que foram avaliados junto com ele o parabenizaram, sabendo quão rara sua classe era. Ainda assim, era algo tão obscuro que o próprio sacerdote mal conhecia. Todos o encorajaram com fé, dizendo que ele daria um jeito de fazer funcionar, mesmo sendo tímido. Isaac fechou o punho em direção a ele e prometeu se tornar o maior gladiador do mundo. Amy fez o mesmo, mirando em se tornar a melhor maga que existisse. Embora não fosse tão entusiasmada quanto os outros, Kara tinha como objetivo se tornar uma santa capaz de curar qualquer ferimento. Por fim, Loki uniu as mãos às deles, e os quatro concordaram em se tornar um grupo de rank S. Juntos, os amigos riram daquele pequeno sonho, e o trabalho em si nunca realmente importou para o domador de feras. Ele só queria continuar caminhando ao lado de todos e se divertindo. Por isso, decidiu apoiar e ajudar a realizar o sonho deles. 3 anos depois, a capital real enfrentava uma noite chuvosa, enquanto uma figura solitária corria sob a chuva. Era Loki, agora com 15 anos. Ele só queria chegar em casa e estava prestes a entrar no quarto quando ouviu uma voz lá dentro, sugerindo que ele fosse expulso. Isaac reclamava do fato de ele ser um domador de feras, que não tinha sequer uma única fera. Tudo o que fazia agora era carregar bolsas e fazer recados, algo que qualquer um podia fazer. Amy o defendeu, dizendo que sempre lutaram lado a lado, mas Isaac argumentou que agora eles eram um grupo de rank S, admirado por todos. Eles não podiam se dar ao luxo de manter um peso morto inútil em batalha. Com certa hesitação dela, ele acrescentou que até o herói havia se interessado por eles, e que aquela era finalmente a grande chance do grupo. Se alguém assim se juntasse a eles, o rei notaria, e isso certamente ajudaria a vila. Tudo isso era verdade, mas também doloroso, especialmente para um amigo de infância que escutava do lado de fora. No dia seguinte, eles entrariam diretamente na masmorra do inferno com o herói, e depois de concluí-la, eles com certeza se despediriam do domador de feras. Amy estava prestes a protestar novamente, mas Isaac de repente voltou sua atenção para Kara, que trazia um mapa da masmorra. Ela tinha medo de deixá-lo na estalagem, e que fosse roubado, então ele apenas suspirou em hesitação. A reunião foi encerrada, e qualquer um que quisesse falar com Loki poderia fazê-lo separadamente. Amy saiu correndo pela porta e foi atrás dele, recusando-se a encerrar a conversa daquele jeito. Eles não perceberam um velho amigo parado na esquina. Era verdade que o domador ainda não havia encontrado nenhuma fera sagrada. Ele jurou viver uma vida de bênçãos e apoio à equipe de forma que pudesse, e realmente fez isso, enquanto muitos outros da mesma classe passavam a vida inteira procurando feras. Ele cozinhava, carregava equipamentos, protegia o grupo, fazia reconhecimento durante as expedições, e cuidava de todo o trabalho sujo, até mesmo negociar com a guilda. E, infelizmente eles nunca o compreenderam, mas valorizaram seus esforços. O dia seguinte chegou, e um jovem apareceu diante do grupo de rank S com um sorriso. Ele se apresentou como Kid, um herói em treinamento, e disse que era um prazer conhecê-los. Loki tentou puxar conversa com Isaac de forma descontraída, mas ele apenas olhou de lado e se virou, irritado. O recém-chegado então encheu as mulheres de elogios, exagerando descaradamente do flerte. Enquanto o domador ainda observava suas atitudes, o garoto se aproximou dele com um ar alegre. No entanto, sua postura mudou completamente ao chamá-lo de servo e ordená-lo a cuidar de seus equipamentos, revelando sua verdadeira natureza. Foi então que Amy corrigiu o mal-entendido dele de ser um servo. Kid pediu desculpas, dizendo que pensou isso porque Loki estava carregando todas as coisas nas costas. Kara interrompeu, querendo seguir em frente e não se importando com a forma como um amigo era tratado. Antes disso, Isaac pediu para verificar o equipamento do herói. Sem dizer uma palavra, ele desvaiou a espada e mostrou com orgulho a ruína de matador de dragões. Um presente real que dizem ser capaz de matar dragões de verdade. Todos ficaram maravilhados, e o acabamento realmente provava que era uma obra-prima. Ainda assim, Loki percebeu algo e perguntou se havia uma leve rachadura perto da base. Ofendido, Kid colocou a lâmina no pescoço dele, chamando novamente de servo. Nesse ponto, o domador nem se abalou mais e apenas suspirou em aceitação. Isaac disse para ignorarem o garoto e darem tudo de si na missão. Afinal, eles estavam em boas mãos com o herói ali, como antes. Todos concordaram em fazer o melhor possível e limpar a masmorra, erguendo as mãos juntos. Loki não foi incluído e observou a cena, que era estranhamente parecida com quando fizeram a promessa na infância. Não havia nada que ele pudesse fazer, nos bons ou nos maus momentos. Foi o apoio de todos que o manteve em frente, mas apoiar os sonhos deles era o próprio sonho dele. Ainda assim, parecia que ele não podia nem mais torcer por eles. O grupo entrou na masmorra do inferno, com Loki liderando o caminho como de costume, mas Isaac o apressava incessantemente. O domador estava ocupado usando detecção de monstros, que mostrava a localização das criaturas na masmorra, permitindo avançar com o mínimo de combates. Afinal, o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. No entanto, o gladiador não entendia isso e continuava gritando para que ele andasse mais rápido. Loki tentou explicar o motivo, mas Isaac não tinha intenção de ouvir suas desculpas, ocupado demais bajulando o herói e tentando chegar logo ao chefe. Kid apenas deu de ombros e comentou que havia menos monstros do que da última vez, sugerindo que talvez fosse por isso que até um servo pudesse ir na frente. Loki parecia ouvir algo se aproximando, mas não conseguia intervir. Quando Isaac perguntou se o herói já tinha estado ali antes, ele respondeu que uma vez veio com um aventureiro de alto nível e quase morreu. Desde então, jurou nunca mais formar grupo com pessoas inúteis e medíocres. Nesse momento, um grupo de monstros e insetos surgiu e rastejou em direção a eles. Loki os eliminou quase instantaneamente, sem hesitar, e voltou a se concentrar em guiar para a próxima área. Irritado sem motivo, Isaac deu um tapa no mapa, arrancando de suas mãos e mandou que ele se mexesse. Disse que não estava pedindo muito e, furioso, ordenou que ele se calasse. Enquanto o repreendia, Kid pegou o mapa e começou a analisá-lo. Ele chamou os outros e revelou que o domador nem sequer estava seguindo o caminho mais curto. Todos ficaram chocados ao ouvir isso, e até Amy começou a duvidar dele. Loki tentou explicar que não estava enganando ninguém, mas Isaac já o acusara de estar se vingando e sabotando o grupo de propósito. Era uma acusação impensável e extremamente grave. Para sua surpresa, Amy se aproximou em silêncio e lhe deu um tapa forte no rosto. Ele ficou atordoado e ela se sentiu traída. A maga perguntou, em lágrimas,
apenas porque ele não conseguia entender que aquilo não era um jogo. Disse que nem mesmo ela poderia defendê-lo se ele continuasse agindo daquele jeito. Naquele momento, Locke percebeu que ela sentia o mesmo que os outros. Ele já havia explicado isso repetidas vezes no passado, e todos haviam concordado em seguir o caminho mais longo, porém mais seguro. A pouca confiança que tinham nele era revoltante e decepcionante. Mesmo assim, ele os guiou pelo caminho mais rápido, avisando que haveria monstros. Mandaram que ele os caçasse direito, então ele apenas concordou de forma indiferente. Enquanto Isaac também era instruído a se concentrar, Locke se perguntava quando tudo começou a desmoronar daquele jeito. Seus companheiros de equipe o viam como um fardo que os arrastava para baixo, e ele não conseguia acreditar que eram as mesmas pessoas com quem cresceu e sonhou. Kid sugeriu expulsá-lo de vez, enquanto o domador derrotava os monstros em silêncio. Eles finalmente chegaram à sala do chefe. No entanto, todos estavam exaustos por terem lutado o caminho inteiro até ali. As enormes portas bloqueavam o acesso ao lado, considerando o estado em que estavam. Locke sugeriu fazer uma pausa e se reorganizar primeiro, mas Isaac ainda estava com pressa, argumentando que Locke já os havia atrasado demais. Amy ainda olhava com vergonha, dizendo que era mais perigoso continuar com o herói, insistindo e chamando-o de idiota por não saber ler o ambiente. O domador deixou de lado as formalidades e aceitou aquilo. Sua atitude despreocupada enfureceu o gladiador, que chamou os outros membros e disse que já tinha chegado ao limite. A maga permaneceu em silêncio, enquanto a santa concordou com um aceno de cabeça. Disseram que ele vinha sendo inútil há muito tempo, então Isaac finalmente revelou que o domador seria dispensado depois que terminassem a masmorra. Em vez disso, eles seguiram para o próximo nível com Kid, apenas os 4. Locke já esperava por isso e, naturalmente, aceitou a decisão que eles já haviam tomado na noite anterior. Com os outros em silêncio e a expulsão confirmada, Isaac voltou animado à missão principal. Os 4 juntaram as mãos, lembrando ao domador o quão deslocado ele estava. Agora, ele foi instruído a ficar atrás de Kara e dar o suporte até o fim. Era hora de cumprir seu papel com magia e bênçãos. Eles abriram as portas e entraram para enfrentar o chefe. Uma criatura enorme dormia no centro da sala. O pelo exuberante da criatura brilhava e reluzia enquanto seu corpo se movia calmamente ao ritmo da respiração. Os olhos de todos se arregalaram em choque, pois não esperavam ver um lobo cinzento. Locke sabia melhor. Um lobo cinzento era fraco demais para ser o chefe da masmorra. Ao notar que ele era mais prateado do que cinza, percebeu que se tratava do lobo prateado Fenrir, uma fera lendária contra a qual até um aventureiro de rank S teria dificuldade. O único ponto positivo era que ele geralmente ignorava humanos, a menos que fosse atacado primeiro. Os 2 outros homens não foram tão perspicazes quanto ele e acreditaram que se tratava apenas de um lobo cinzento comum. Eles saltaram com as armas em mão para concluir a missão e ir embora. Locke gritou com urgência para que todos recuassem, pois o monstro era perigoso demais. Era tarde demais. Os 2 garotos tolos já haviam golpeado, deixando companheiros congelados em choque e incredulidade. Apesar do ataque direto, o lobo não sofreu nenhum dano. Em vez disso, uma lâmina familiar caiu no chão. A espada matadora de dragões de Kid havia se quebrado, enquanto Isaac se perguntava por que seus ataques não funcionavam. Fenrir começou a circular seus agressores, entendendo que haviam vindo como inimigos. Ele voou alto, fazendo a sala tremer. As 2 mulheres caíram no chão, tremendo de medo apenas com o olhar da fera, com Kara em um estado ainda pior do que as outras. Kid mandou todos recuarem, pois nem ele podia lutar com uma espada quebrada. Isaac argumentou que eles nem sequer haviam arranhado o monstro, mas esse era exatamente o problema. Ele não havia sofrido dano algum após um ataque gratuito, então precisava recuar por enquanto. Aceitando a ordem a contragosto, todos correram do chefe no exato momento em que ele começou a atacar. A perseguição começou, e Locke liderou a fuga com Kara nos braços. Mesmo assim, estar à frente só lhe rendeu insultos do gladiador. Ele acabou ficando para trás, mas permaneceu em silêncio. No entanto, Kid já tramava algo em sua mente, dizendo que existia para momentos como aquele. Ele avançou à frente do domador. De repente, o herói cravou a lâmina quebrada no peito dele. A traição foi instantânea e inevitável, derrubando o santo no chão, tremendo de dor, sem demonstrar qualquer remorso. Kid pegou uma espada reserva da bagagem e deixou todo o resto para trás, dizendo que era um presente de despedida para o além. Chamando Isaac, ele disse que agora era de fato um membro do grupo. Locke ficou paralisado em choque quando o amigo de infância confirmou aquilo com um sorriso, como se já esperasse pela traição. Ele observou os 2 homens correrem, perguntando-se até onde eles iriam, enquanto o lobo rosnava e continuava a perseguição. Ele viu Amy passar correndo por ele, sem sequer olhar para trás, pedindo desculpas por deixá-lo ali. Kara também foi abandonada, mas ainda estava bem o suficiente para se levantar, preocupando-se apenas com um vestido caro na bagagem. Ela correu para longe. A visão de Locke começou a escurecer, e a última coisa que ele estava prestes a ver era a prova de quanto seus amigos o odiavam. Eles decidiram que ele era melhor deixado para morrer há muito tempo. Haviam prometido dar o melhor de si e se tornar mais forte juntos. Supostamente confiavam nele e pediam por seu apoio, chegando a dizer que o grupo só se mantinha unido por causa dele. A traição causou mais dor do que a espada do herói atravessando seu peito. Enquanto se perguntava o que no mundo havia acontecido, Fenrir se aproximou por trás e pairou sobre ele, abrindo a boca. Locke deu uma risada fraca, pois ainda queria salvar seus amigos e não conseguia odiá-los. Fenrir rosnou ao observar os humanos podres que sacrificariam os próprios companheiros, apenas para salvar a si mesmos. Levando em conta tamanha falta de coração, ele abriu a boca sobre o garoto e disse que ao menos iria fazer isso sem dor. Nesse instante, Locke se virou para encarar o lobo ao ouvi-lo falar. Ele me impediu por hora, perguntando como era possível que falasse a língua humana. Até a própria fera recuou em surpresa e confirmou que o garoto realmente conseguia entender suas palavras. Ambos ficaram incrédulos, mas aquilo devia ser por causa da habilidade de domador de feras. Agora que entendiam a situação, Fenrir se movimentou, perguntando se o humano ainda pretendia lutar. Locke insistiu que não tinha tal desejo, mas o lobo insistiu em brincar um pouco, já que estava preso ali há muito tempo, entediado. Mesmo assim, brincar provavelmente o mataria, então ele não teve escolha a não ser agir com inteligência. Ele revirou a bagagem deixada para trás e pegou a couraça reserva de Isaac. Com um movimento firme, arremessou a armadura por cima do lobo, para longe. Fenrir instintivamente correu para pegá-la com a boca e a trouxe de volta, questionando as intenções do garoto enquanto largava a peça coberta de saliva no chão. Em silêncio, Locke a arremessou novamente, mais longe e em outra direção. O lobo até saltava de um lado para o outro, correndo para pegá-la no instante em que era lançada. Ele sentiu uma sensação incrível. O rabo do lobo balançava como uma hélice enquanto ele, sem perceber, se divertia plenamente com
com o jogo de buscar. Era maravilhoso, e fazia eras que nenhum dos dois se divertia tanto. Loki mencionou o comentário do lobo sobre estar preso ali. Aparentemente havia um selo de barreira forte demais, até mesmo para uma fera lendária. Enquanto conversavam sobre a situação, o lobo não conseguiu evitar se aceitar, desapontado. Falando de forma hipotética, o domador perguntou se a fera iria com ele caso ele tirasse-o dali. Fenrir o encarou em silêncio por alguns instantes e disse que aquilo era uma piada bastante divertida. O garoto já estava quase aceitando a rejeição quando o lobo, de repente, concordou. Era uma promessa de uma espécie que não mente. Nesse momento, algo brilhou na mente de Loki, dizendo que a fera lendária desejava se juntar ao grupo. A voz pediu a permissão do domador. Era a primeira vez que ele ouvia aquela voz em sua cabeça. Ele conhecia bem esse fenômeno, pois havia vários registros de outros domadores que também a ouviram. Embora uma pessoa nos registros tivesse enlouquecido depois disso, ele sabia o que significava e aceitou o canino como seu companheiro. Seus corpos brilharam intensamente enquanto Fenrir se juntava ao seu grupo. O santuário da fera sagrada e a forma de fera divina foram desbloqueados, pois quase não havia registros documentados sobre domadores de feras. Loki não fazia ideia do poder envolvido e teria de testar tudo para descobrir. O lobo prateado estava eufórico, enquanto o poder e informações fluíam por seu corpo, já que ambos haviam se aceitado. O humano finalmente se apresentou ao novo companheiro, que pareceu bastante interessado em seu nome. Mais uma vez, o rabo do lobo começou a balançar incontrolavelmente, e ele pediu um novo nome para si mesmo. Ao pedir um nome totalmente novo, Fenrir acrescentou que gostaria de um bem legal, que combinasse com ele. Loki ficou sem palavras e passou vários momentos quebrando a cabeça para pensar. O lobo cora de empolgação quando começa a falar e sugere Lucky, um apelido bem simples. Seu rosto se contraiu e ele mostrou os dentes, não por raiva, mas por achar o nome incrivelmente legal. Ele aceitou o novo nome e começou a pular alegremente pela caverna. Nesse instante, um baú do tesouro apareceu do nada. Isso confirmou que domar a fera divina ainda contava como derrotar o chefe da masmorra. Ansioso para ver o que havia dentro, Loki o abriu e encontrou alguns itens interessantes. Primeiro havia uma pulseira, depois um enorme colar, que fez até Lucky sorrir. Animado com o quão elegante e incrível ele parecia, ele pediu ao parceiro que o colocasse nele imediatamente. Assim que o colar foi colocado em seu pescoço, ele voltou a pular de alegria. Enquanto Loki examinava a pulseira, uma voz informou que ele havia equipado a pulseira do jardim miniatura, e que agora podia entrar e sair livremente. No início, ele nem entendeu o que aquilo significava, mas seus olhos se arregalaram em admiração ao ver o interior da cúpula de vidro. Como o nome sugeria, havia um pequeno ambiente dentro. Curioso e querendo ver por si mesmo, Loki se aproximou um pouco demais naquele momento. Seu focinho tocou o vidro, e seu corpo inteiro foi sugado para dentro da pulseira. Loki entrou em pânico com um resultado inesperado e perguntou se o lobo estava bem. Uma voz vinda da pulseira respondeu que ele estava bem. Na verdade, ele saltou para fora e reapareceu sozinho, até convidando o garoto a entrar e se juntar a ele no jardim divertido. No começo aquilo soava absurdo, mas só havia uma maneira de confiar se ele estava falando a verdade. Apenas ao pensar em entrar naquele espaço, Loki abriu os olhos e se viu dentro da pulseira. Era incrível, como se estivesse em um mundo próprio. A serenidade e o silêncio provavelmente seriam ótimos para descanso. Sinceramente, não era tão grande, mas a temperatura e o clima eram perfeitos e funcionariam muito bem como um depósito de itens mágicos. Existem artefatos que permitem o usuário armazenar coisas em dimensões de bolso, mas nenhum deles comporta familiares, como essa pulseira. Loki interrompeu seus pensamentos e perguntou quais eram os próximos planos do garoto, já que sua vida como aventureiro de Rank S havia terminado naquele mesmo dia. Ele disse que talvez fosse divertido viajar por aí em busca de outras feras divinas com ele. A ideia de reunir aliados fez o rabo do lobo balançar de alegria. Afinal, devia haver muitos outros desesperados para sair dali, assim como ele. Era um objetivo ótimo, mas antes ele ainda precisava sair da masmorra. Ao deixarem o jardim, os dois atravessaram a masmorra com Loki nas costas do lobo, sendo advertido para não cair. Ele se segurou ao pelo espesso de Loki e agradeceu pela carona. Era muito mais rápido do que andar, como se esperar de um Fenrir. Desse jeito, eles chegariam às escadas e à barreira em pouco tempo. Um pouco mais à frente, Loki foi instruído a virar à direita. Ele questionou o motivo, já que seguir em frente os levaria às escadas mais rápido. Loki explicou que o caminho à frente estava cheio de monstros e que queria evitar lutas desnecessárias. Fenrir elogiou Loki por ser mais capaz do que aparentava. Assim que virou a cabeça, eles encontraram vários corpos de insetos cortados espalhados pelo chão. Intrigados, pararam imediatamente para a confusão do lobo. Ao descer das costas dele, o garoto observou os cadáveres. Embora a maioria pudesse ser vendida por um bom valor, alguns deles também tinham um gosto muito bom. Loki ficou encantado ao ouvir isso e pediu imediatamente para provar um pedaço, segurando um enorme fragmento nas patas. Loki disse coletar, e ele desapareceu na hora, envolto por um brilho intenso. Seu familiar ficou maravilhado com a habilidade do domador de coletar coisas daquele jeito. Loki teve a sensação de que isso funcionaria e quis tentar enquanto montava nele, para ver se também conseguia ficar assim. Ele subiu novamente nas costas do familiar e pediu que ele tentasse. No entanto, Loki ainda não pegou o jeito, pois sua força normal acabou explodindo o pedaço. Os dois ficaram chocados com a destruição, o que levou o lobo a pedir desculpas, envergonhado. Tentando outra vez, ele usou as garras com muito cuidado para garantir que o resultado fosse diferente. A ponta da garra tocou levemente a cabeça enquanto ele dizia coletar, mas o resultado não foi muito diferente, pois o corpo apenas foi cortado em vez de desaparecer. Ele observou horrorizado enquanto os pedaços caíam no chão. Pelo menos agora sabiam que Loki conseguia coletá-los sem problema. O lobo ficou triste, mas com o tempo acabaria aprendendo. Por enquanto, precisavam seguir em frente e voltar à tarefa principal, que era atravessar o portão que mantivera a fera divina presa. Loki empurrou a barreira. Como havia dito, era completamente impenetrável e, sem dúvida, extremamente poderosa, o que o levou a aceitar a situação. Fenrir comentou que provavelmente aquele era o limite até onde eles iriam juntos, acrescentando que, apesar de curto, havia sido um tempo divertido. Loki o acalmou, dizendo que ainda era cedo demais para desistir, e pediu a ele que entrasse no jardim miniatura. Loki entendeu a ideia e ficou animado, pois aquilo realmente poderia funcionar. Ele entrou rapidamente na pulseira, como foi instruído. Aquele era o momento da verdade. Não havia garantia de que conseguiriam sair em segurança, ainda mais com uma barreira tão poderosa. Pelo menos era isso que Loki esperava, até simplesmente atravessar a barreira sem dificuldade nenhuma. Do outro lado, ele libertou Loki da pulseira, e os dois comemoraram a solução inesperadamente simples. Eles saíram da masmorra com a mesma felicidade, com Fenrir fazendo o trajeto o mais rápido possível. Ao ver o
exterior pela primeira vez, o lobo agradeceu ao humano. Ainda não conseguia aceitar que finalmente estava livre, mas já aguardava ansioso para trabalharem juntos. Compartilhando do sentimento, Loki estendeu o punho, como costumava fazer com os antigos amigos. Luke ia responder com uma pata, mas lembrou das carcaças explodindo mais cedo e desistiu. Em vez disso, encostou o focinho no punho, marcando o início de algo maior que uma simples parceria. Pela primeira vez, o Domador de Feras havia conquistado uma fera divina como companheira. Na Guilda dos Aventureiros, no centro da capital, pessoas se reuniram e formaram uma multidão. Pois Fenrir naturalmente chamou a atenção de todos. Loki já esperava por isso, mas os guardas correram até o local, dizendo que precisavam proteger a Guilda do Lobo Cinzento. Luke bocejou, enquanto seu companheiro tentava explicar que ele era uma fera domada, mas os homens não lhe davam ouvidos, mantendo as armas em punho. Ele se perguntou o que deveria fazer. Nesse momento, alguém familiar saiu da guilda, atraída por toda a confusão. Rika, a recepcionista, veio ver qual era o problema. Ignorando os homens que se afastaram e curaram ao vê-la, ela deu boas-vindas a Loki de volta. A princípio, ficou confusa, lembrando que ele deveria estar na masmorra do inferno, mas se distraiu com um lobo absurdamente chamativo à sua frente, indo e dizendo que aquilo não era tão simples assim. O jovem apresentou seu familiar, Fenrir. No início, ela achou que tinha ouvido errado, pensando que aquele era o nome de uma fera lendária. Até perceber que ele estava falando sério, ela o parabenizou sinceramente por se tornar o mestre de uma fera divina. Os guardas e os moradores ouviram a recepcionista, mas não conseguiram acreditar. A ideia de alguém ter domado Fenrir parecia simplesmente absurda. Dito isso, agora ele precisava registrar o familiar adequadamente. Então foi levado de volta para dentro da guilda. Enquanto Luke se deitava e tirava uma soneca em frente ao prédio, Loki concluiu o registro rapidamente e agradeceu a ela por toda a ajuda. Nesse momento, Rika perguntou onde estava o resto do grupo, surpreendendo, já que isso significava que eles nem sequer haviam retornado ainda. Ele contou que Kid o havia apunhalado no peito e o deixado na masmorra para morrer como isca. A notícia de que ele foi esfaqueado a chocou, e ela perguntou se ele estava bem. Felizmente, não foi fatal, pois a espada do herói havia se partido antes de atravessá-lo completamente. Um pouco aliviada, ela comentou que o rumor sobre o jovem herói talvez fosse verdadeiro afinal. Enquanto ainda era um novato, ele entrou certa vez em uma dungeon com um grupo de aventureiros. No entanto, os únicos que conseguiram sair foram Kid e mais uma pessoa. Ao que tudo indica, ele usou os próprios companheiros como isca para conseguir fugir com vida. Relembrando os acontecimentos de poucas horas atrás, isso realmente soa como algo que ele faria. Rika ainda está confusa e não entende por que ele decidiu atacar justamente o Domador desta vez. Ele diz que foi porque ele era o mais inútil do grupo e apenas dá risada disso. Mas essa informação pareceu completamente irracional para a jovem recepcionista. Na verdade, ela o classificava com confiança como o mais capaz de todo o grupo. Isso não soa nada convincente, e especialmente porque ele só fazia coisas que qualquer um poderia fazer. Provavelmente foi por isso que o expulsaram dentro da dungeon. Ela aguentava com veemência que essa não é a mentalidade que um aventureiro de rank S deveria ter de forma alguma. A guilda irá rebaixar o antigo grupo dele para rank B ou até menos. Chocado, ele insiste que isso é severo demais, já que eles possuem várias conquistas pessoais. Ainda assim, atos de traição vão completamente contra as leis da guilda. Além disso, os outros nem sequer retornaram ainda, o que só prova o quanto são inexperientes. Ele é lembrado de que seus antigos companheiros nem conseguiram sair da dungeon até agora. Loki se lembra de que eles ainda estão com Kid, alguém capaz de cometer atrocidades para salvar a própria pele. Ele saiu correndo o mais rápido possível, mas Rika o chama, dizendo que provavelmente eles só vão insultá-lo de novo. Mesmo que ele corra para resgatá-los, ela pode estar certa. Ainda assim, ele não consegue apagar as boas lembranças que tem deles na cabeça. Então vai garantir a menos esfregar o equipamento deles na cara deles. Embora não esperasse essa resposta, ela entende e se curva um pouco para se despedir. Mas não consegue esconder a expressão triste quando ele sai correndo. Do lado de fora da guilda, uma voz familiar chama pelo garoto. Ele quase havia esquecido, mas Luke estava lá, deitado calmamente, enquanto as crianças tratavam seu corpo como se fosse um parque. Loki pergunta se ele o acompanharia de volta à dungeon, mas antes disso, a fera diz que os traidores certamente irão traí-lo de novo e de novo. Ele sabe disso, é claro. Por isso, esta será a última vez que ele vai ajudá-los. Felizmente, a expressão em seu rosto é de determinação e respeito próprio. Luke não tinha mais nada a dizer para alguém que já havia tomado sua decisão. Ele se despede das crianças, com o rabo ainda abanando alegremente, e permite que seu parceiro suba em suas costas. Os dois correm de volta à dungeon o mais rápido possível. No quinto andar das ruínas, Kid estava repreendendo o grupo por não saber o caminho de volta sem um mapa. Isaac responde gritando, dizendo que ele não é melhor do que eles. Cara se lembra de Loki, que sempre foi o guia do grupo. Amy não consegue evitar franzir a testa. Triste. O herói insulta todos, chamando-os de lesmas indignas e serem chamadas de aventureiros de rank S. Isaac rebate, dizendo que eles subiram às pressas desde o 10º andar e que é natural estarem exaustos. Ele manda o herói parar de agir como se fosse superior quando nem consegue lidar direito com a própria arma. Eles estavam pegando o caminho mais curto de volta e nem estavam se desviando. Então por que estavam encontrando o dobro de monstros? Mesmo assim, os inimigos de uma dungeon normalmente deveriam ser mais fracos nos andares inferiores, mas parecia que estavam ficando cada vez mais fortes. Embora o caminho à frente agora estivesse limpo, e isso exigiu um enorme gasto de energia, eles só podiam torcer para que os monstros ficassem mais fracos a partir do próximo andar. Por enquanto, eles se recuperaram e se prepararam, perguntando se a espada reserva ainda estava funcionando. Dizem ao herói para aguentar firme por enquanto e avançar com tudo enquanto chegam os inimigos. Kid ainda não está com paciência para ouvi-lo e de repente o repreende por usar uma lâmina tão velha. Nesse momento, ele empalidece de choque e pergunta se a espada do gladiador era amaldiçoada ou algo assim. Isaac explica que a comprou na cidade e que ela nunca enferrujou nem lascou. Congelado de incredulidade, o herói exige urgentemente ver também os cajados da garota. A expressão em seu rosto só piora ao observar os dois mais de perto. Aquilo era inacreditável. Ele não consegue aceitar que realmente se juntou a idiotas como eles. O gladiador questiona o que significam aqueles insultos, deixando claro que eles realmente não fazem ideia da verdade. Então Kid revela que Loki vinha os inundando com uma quantidade insana de bênçãos. Não é de se estranhar que tenham alcançado o rank S em apenas 3 anos de carreira. Essa é a primeira vez que Isaac ouve algo assim, e ele insiste que chegaram ao topo com a própria força. O garoto lançava feitiços de aumento de resistência ao impacto, magia, todo tipo de coisa. Ele usava constantemente uma habilidade que canalizava a mana do conjurador diretamente para os companheiros. Eram tantas camadas que ele perdeu a conta, e todos estavam sob seus efeitos. Em resumo, o Domador de Feras foi quem os levou até onde estão agora, quando na realidade eles mal sequer tinham nível para
para ranquear. A verdade os atinge como um caminhão, e vários segundos de silêncio se passam. Isaac fica em completo choque ao ouvir que só alcançou Rank S por causa de Loki. Mesmo naquela época, o treinador dele sempre elogiava o domador por evoluir tão rápido. Na prática, o gladiador era constantemente comparado a ele, e mandado aprender uma coisa ou outra com seu colega. Sempre foi assim. Antes mesmo de começarem como aventureiros, a sombra do garoto já o acompanhava até agora. Quando ele finalmente desaparece de sua vida, ele simplesmente se recusa a aceitar. Sua expressão preocupa Amy, mas tudo o que Kid consegue pensar é como eles estão sendo um fardo. Kara é questionada sobre quantas curas ainda lhe restavam. Levando tudo em conta, ela ainda tem mais ou menos 12 cargas de cura para todos ali. Quanto a maga, ela deve conseguir se virar com seus feitiços. Mantendo o ritmo e com uma compreensão adequada da situação, o herói os conduz ao próximo andar. Até chegarem às escadas para o quarto andar, parecem restar apenas 5 formigas laranja. E enfrentá-las de frente é perigoso demais, já que elas chamariam inúmeras outras antes mesmo de a luta começar. Kara é instruída a usar o restante de seu mana para curar todos os membros. Depois disso, o gladiador assumirá a liderança, seguido pela criada e pela santa. Enquanto Kid está dando suporte por trás, eles avançam sem olhar para trás e nem parar por nada. Assim que as formigas os veem, o herói de repente desfere um golpe nas costas da santa. Ela nem consegue entender o que aconteceu, mas ele já estava sorrindo, como antes. Ele a deixa ali, dizendo que eles não precisam mais de uma santa que ficou sem curas. A única função dela agora é ficar para trás como peso morto e atrair os inimigos. Olhando à frente, ela vê todos correndo, sem sequer olhar para trás. Sua mão fraca se estende na direção deles, implorando para não ser deixada para trás. Porém, já era tarde. O enxame já estava atrás dela, sentindo sua presença. Ela se vira e vê as criaturas avançando sobre seu corpo no quarto andar. A batalha continua, e Isaac questiona por que Kid atacou Kara. Ele argumenta que sacrifícios são inevitáveis se quiserem sobreviver. Além disso, eles estão em uma dungeon e ninguém jamais descobriria. Em outras palavras, todos são cúmplices, e quem ousasse falar teria de se entregar. A realidade gelada do plano deles os atinge. Mesmo naquela época, eles abandonaram Loki quando poderiam tê-lo salvado. Isso os torna tão culpados quanto aquele que empunhou a lâmina. Ainda assim, ele não esperava que fossem tão fracos e inúteis, considerando o rank que tinham. Isaac reage, dizendo que ele não é melhor do que eles, e arremessa uma formiga contra a parede. Ele já estava exausto, apesar de estarem no quarto andar. Os monstros ainda eram fortes demais. Formigas azuis não deveriam ser assim. Antes, eram fracas demais para sequer serem consideradas inimigas. Ele se lembra das palavras que ouviu mais cedo sobre terem recebido tantos buffs de Loki, que nem dava para contar. Isso só o deixa ainda mais furioso, mas ele não tem tempo para isso. Com inimigos vindo por trás, quando estava prestes a ser derrotado, quando o Domador de Feras apareceu, com Loki despedaçando os monstros, todos ficaram atônitos com a aparição inesperada do garoto que haviam deixado para morrer. Eles encaram incrédulos ao vê-lo completamente bem, montado na besta divina. Ele diz que rastejou de volta do inferno, o que coloca os dois homens em alerta. Neste momento, Fenrir sugere acabar com eles, já que ninguém ficaria sabendo. De qualquer forma, o garoto já estava pronto para lutar. Quando Amy grita e implora para que seu velho amigo salve Kara, que ainda estava presa no quinto andar, ele imediatamente entende o que os heróis fizeram. Como sempre, ele sorri e diz que não havia outra forma de sobreviver. Loki os amaldiçoa, incapaz de acreditar que lixo como ele fosse considerado herói, e ainda por cima, amigos de infância. Loki, com um sorriso presunçoso, enfatiza como eles não sentem nenhum remorso. Loki não tem escolha a não ser aceitar isso, mas ainda quer salvar a santa e pede ajuda ao seu familiar. O lobo apenas demonstra sua bondade incondicional e tenta se lembrar de Kara, cujo vestido fedorento estava coberto de perfume. Mesmo não sendo muito fã, ele escuta seu parceiro e dispara em velocidade, deixando os aventureiros para trás. Enquanto os dois homens olhavam com raiva, Amy apenas observava, com o rosto cheio de arrependimento. Os parceiros chegam ao quinto andar em pouco tempo e imediatamente começam a massacrar um enxame de formigas. O único golpe de Fenrir dizima todas as hordas inteiras, mas ainda havia incontáveis outras esperando para atacar. Parecia não ter fim, já que todas saíam do ninho após sentir o cheiro da presa. Eram tantas que algumas chegaram a subir pelo corpo de Fenrir. Mesmo assim, Loki avançou com um sorriso, seguindo em frente para resgatar sua parceira junto de Loki. Ele não tinha medo algum de perder. Loki e Loki conseguem derrotar o exército de formigas monstruosas. A besta divina comenta que eles foram um bom time, e Loki concorda, dizendo que é a primeira vez que se sente compatível com alguém. Os movimentos dos dois se complementam, tornando a batalha fácil. Depois de garantirem que todos os monstros menores foram derrotados, eles passam a procurar a localização de Kara. Após a busca, encontram seu corpo gravemente ferido no chão, imóvel. Loki se sente mal por sua amiga, lembrando de alguns momentos que passaram juntos. Ela costumava pedir a opinião dele sobre as poções de cura que preparava. Era uma curandeira dedicada do grupo, e naquela época, tudo o que queria era ajudá-los a se recuperar durante as missões nas masmorras. Ele a pega no colo e a faz beber a poção de cura que ele mesmo criou. Ele só conseguiu fazer essa poção por causa dela, e agora espera que consiga salvá-la. Ele a abraça com força e reza para que ela sobreviva de alguma forma. Agradece tudo o que ela fez por ele. De repente, ela começa a tossir lentamente e recupera a consciência. Ele dá um tapa leve em seu rosto para acordá-la de uma vez. Quando desperta completamente, ela fica confusa ao ver Loki ao seu lado, acreditando que ele havia morrido. Ela pensa que já tá no céu. Imediatamente pede desculpas por tê-lo deixado para trás quando ele mais precisou deles. Diz que fez algo imperdoável com um amigo tão bondoso. Ele responde que agora tá tudo bem. No entanto, diz que ainda há um problema, mesmo na vida após a morte. Ele mostra Loki e finge que já tá morto, dizendo que eles precisam derrotar a besta divina do submundo, Fenrir, para alcançar o próximo reino. Ela leva um momento para processar isso e quando a ficha cai, desmaia de choque. Divertido, Loki o corrige, dizendo que Cerberus é o guardião do inferno. Loki percebe que precisam voltar para a cidade e pede que ele carregue Kara. Loki fica desapontado, dizendo que suas costas são reservadas apenas para ele, mas no fim acaba cedendo ao garoto. Loki agradece pela compreensão. De repente, ele percebe uma abertura no fundo da caverna. Parece ser a entrada para outro ninho das formigas monstruosas. Ao ver isso, Loki se anima imediatamente, dizendo que quer comer ovos de formiga. Ele quase saliva ao pensar no quão bons eles são. Distraído, segue o caminho e deixa Loki para trás. Ao chegar próximo à área, encontra os ovos que procurava. Ele fixa o olhar no alvo enquanto Loki observa os ovos com curiosidade. De repente, Loki percebe que um único ovo tem uma cor diferente. Ele olha ao redor e nota que a maioria dos ovos já havia sido esmagada sem explicação. Ele ouve um estalo. Os ovos restantes começam a chocar, revelando formigas juvenis alaranjadas. Loki puxa sua arma, mas para seu choque, em vez de atacá-lo,
momento, as formigas se aproximam dele e o abraçam, chamando de papai. Loki brinca, dizendo que ele provavelmente tinha uma mulher fora de casa, por isso sempre chegava tarde. De repente, Loki ouve novamente uma voz em sua cabeça, perguntando se ele quer que as formigas alaranjadas se juntem ao grupo. Ele pensa com cuidado. Há pouco tempo, ele havia exterminado todas as formigas alaranjadas, e ainda assim agora elas queriam se juntar a ele. Depois de refletir, decide aceitá-las, pois deixá-las ali parecia cruel. As formigas alaranjadas se transformaram na forma humana. Ele fica chocado ao ver que se tornaram pequenas garotas. Após a transformação, elas são transferidas para o Jardim do Santuário. Com isso, Loki diz a Loki que irá ao Jardim do Santuário por um tempo para verificar as novas feras, confiando o cara a Loki primeiro, que concorda em cuidar da mulher. Loki se teleporta para o Jardim Sagrado. Lá ele descobre que o jardim precisa ser expandido, já que novas feras foram adicionadas. Com a poção de expansão, ele escolhe cuidadosamente o que adicionar ao espaço. Primeiro acrescenta um rio e um lago. Depois adiciona um galpão e árvores frutíferas. Também decide expandir a área e transformá-la em um campo. Após confirmar tudo, o Jardim Sagrado se expande e se torna um campo abundante. Ele fica de boca aberta, chocado com a melhoria do lugar. Do outro lado, ele vê as formigas alaranjadas reunidas em uma área. Curioso, pergunta o que elas estão fazendo. Uma das formigas corre animada até ele e informa que estão limpando os corpos dos monstros. Ele acha isso incrível, e especialmente sabendo que essa é a especialidade delas. Ele elogia e diz o quanto ela é útil para o Jardim Sagrado. A formiga sorri enormemente, feliz por ter sido elogiada por seu papai. Com o tempo, ele simplesmente aceita que agora é um pai. Então percebe que ela é única usando uma tiara e entende que ela pode ser especial entre o exército delas. De repente, ele se lembra de que essa deveria ser o momento de criar laços com as formigas e retornar à masmorra. Assim que ele aparece, Loki entra em pânico e diz que há uma emergência. Loki entra em desespero, achando que poderia ser outro ataque de monstros, com um olhar triste no rosto. Loki então explica que todos os ovos chocaram e não sobrou nada para ele comer naquela noite. Em frente ao salão da guilda, Loki diz que vai apenas cuidar de Kara e deixará Loki esperando por um tempo. A besta concorda e diz que irá esperá-lo. Loki então entra no salão com Kara inconsciente nos braços e vê Kid causando uma confusão. Ele insiste à força que não teve culpa no incidente ocorrido dentro da masmorra e que é inocente. Isaac diz o mesmo e argumenta que eles perderam um companheiro, então não deveriam ser tratados como se fossem os culpados. Rika ainda se recusa a deixá-los entrar, com outros aventureiros bloqueando o caminho. Nesse momento, ela vê Loki se aproximando e informa de que os dois estão negando completamente tudo o que ele havia contado. Ao vê-lo, Kid age de forma inocente e pede que ele esclareça os fatos, dizendo que a guilda suspeita que eles tenham feito algo terrível dentro da masmorra. Loki entra no jogo e responde que não pode esclarecer algo que é verdade. Ele se lembra claramente de como eles lutaram no quarto andar e de como feriram a Kara no quinto andar, usando-a como isca apenas para sobreviver. Ele também menciona que Kid o esfaqueou e o deixou para trás para escapar de Fenrir. Como estão prestes a ser desmascarados, Isaac fica frustrado e está prestes a partir para a agressão. Kid se coloca no meio e manda ele se acalmar. Kid encara Loki, acusando-o de estar apenas se vingando por ter sido expulso do grupo, acrescentando que ele está mentindo e fazendo acusações por puro rancor. Além disso, ele diz que Loki não tem nenhuma prova de que eles fizeram todas aquelas coisas horríveis. Ele não consegue acreditar que Loki possa mentir de forma tão descarada, quase como se fosse um talento. Ao pensar em provas, parece que percebe que realmente não tem nenhuma. Eles então afirmam com confiança que é um crime insultar um grupo sem evidências. Por ser um herói em treinamento, Loki poderia até denunciar o incidente ao rei, o que os colocaria em desvantagem. Nesse momento, Loki arranca a espada quebrada e a encaixa exatamente no ferimento em seu pescoço. Após demonstrar, ele afirma que aquilo já conta como prova. Kid fica chocado, mas alega que Loki se feriu de propósito para incriminá-los. Ele então olha para Isaac, que permanece em silêncio. Loki aponta que Kara também é outra prova de que eles tentaram abandonar membros do grupo para sobreviver. Ao ver o corpo da amiga, Amy cai em lágrimas e pede desculpas a ela. Elas eram melhores amigas, e ainda assim ela deixou para trás. Loki apenas a observa com tristeza nos olhos, ainda sem demonstrar remorso. Kid diz a todos que Kara morreu porque era fraca demais para lutar, e que isso não foi culpa deles. Loki intervém, dizendo que Kara foi atacada por trás por Kid e deixada para morrer. O herói afirma com confiança que não há nenhuma prova contra ele, alegando que um cadáver não pode fornecer evidências. Percebendo que o herói realmente não vai confessar, Loki se aproxima de Kara para acordá-la de um sono. Ele diz que o homem que tentou matá-la está falando absurdos e que precisa colocá-lo em seu devido lugar. Nesse momento, Kara murmura em seu sono que o vestido dela é bonito, o que choca Amy e a faz tentar acordá-la de vez. Loki dá outro tapa em seu rosto e isso finalmente a traz de volta à consciência, chocando todos ao perceberem que ela está viva. Amy a abraça com força, e Kara tenta se soltar por não conseguir respirar. Loki então intervém, dizendo que precisam lidar com Kid primeiro. Kara olha para o herói e fica furiosa por tê-la usado como isca. Ela o chama de monstro e assassino. Os aventureiros não conseguem acreditar que um herói como ele seja capaz de algo tão vil e desprezível. Como agora há provas suficientes, Rika começa a listar, uma a uma, as violações de Kid ao código de aventureiros. Mesmo sendo um herói, por causa dos pecados que cometeu, decide revogar seu título. Com tudo resolvido, Loki se despede de Rika, pois Luke ainda o espera do lado de fora. Quando está prestes a sair, ele vê Isaac se ajoelhar imediatamente diante dele. Isaac admite que estava errado e implora para que Loki diga que ele foi deixado para trás, porque não havia outra escolha. Isaac ainda quer fazer parte de um grupo de Rank S, e por causa do incidente, isso agora corre o risco de lhe ser tirado. Loki suspira ao perceber que Isaac não aprendeu nada com o que aconteceu. Ele então afirma que sabia que Kid iria esfaqueá-lo, mas mesmo assim não fez nada. Isaac finge não saber de nada sobre a acusação, porém Loki se lembra de ter ouvido Kid perguntar a Isaac se ele já fazia parte do grupo deles. Em resumo, eles já planejavam machucá-lo e abandoná-lo na mesma masmorra desde o início. Em vez de se desculpar, Isaac ainda fica irritado e diz que Loki é ingrato. Afirma que cuidou dele todos esses anos e que é assim que ele retribui. Diz também que foi ele quem o fez virar um aventureiro de Rank S. Ao ouvir isso, Rika suspira e explica que deve haver um mal-entendido, pois Isaac só se tornou Rank S por causa de Loki. Na realidade, Loki é o único do grupo que realmente tem habilidades de Rank S. O restante é Rank B ou C, no máximo. Loki fica chocado ao ouvir isso, já que sempre se viu como inferior a eles. Rico tranquiliza, dizendo que ele, se tivesse se juntado a aventureiros iniciantes, teria alcançado os mesmos resultados por conta de suas capacidades. Isaac grita, frustrado, insistindo que é mais forte que Loki e que a recepcionista só está falando bobagens para provar seu ponto. Ele desafia Loki para uma missão. Se Loki vencer, ele aceitará o rebaixamento. Mas se Isaac vencer, tudo o que aconteceu
aconteceu será esquecido. Loki pensa em recusar o desafio, porém Rika aceita as condições. Ainda assim, Loki deixa claro que não pretende entrar em outro grupo por enquanto. Com isso, Rika diz que ele pode se juntar a um aventureiro de rank E e demonstrar sua capacidade de liderança. Se fizer isso, ela promete uma recompensa adequada. Por ser sua primeira missão solo, Loki fica nervoso, mas ainda assim aceita o desafio de Isaac. Amy e Kara também participarão da missão. No entanto, Kid, o herói, não participará, pois está sob suspeita de assassinato. Kid sorri com desdém, dizendo que as suspeitas são antigas e que agora seria impossível prová-las. Para surpresa de todos, um homem de capa grita na multidão dizendo que irá testemunhar. O homem remove a capa e Kid o reconhece imediatamente. Ele revela que já foi membro de um grupo de rank E chamado Lança Obsidiana e que eles foram vítimas de Kid. O herói nega imediatamente as acusações. O homem continua seu relato, dizendo que o incidente aconteceu na masmorra da extinção. Ele conta corajosamente que o herói atacou seus companheiros e os usou como isca para escapar da masmorra, exatamente como fez com o grupo de Loki. Ele tentou salvar seus amigos, mas já era tarde demais. Ainda em luto, voltou para a cidade e contou a todos o que havia acontecido, mas ninguém acreditou nele. Todos escolheram ficar do lado do herói, que tinha conexões com a capital real. Sentindo-se culpado, ele pede desculpas, dizendo que não foi confiável o suficiente e que mesmo o incidente aconteceu novamente. Todos ficam em choque ao perceber o quão astuto e vil seu herói realmente é. Rika declara que desta vez ele não conseguirá escapar de seus crimes, pois agora há prova suficiente. Kid range os dentes de raiva e os chama de patéticos. Ele então remove a máscara e para de agir como um herói respeitável, que não tem nada a perder. Ele segura a espada e ataca os aventureiros que tentam contê-lo. Rika manda que ele pare de adicionar mais crimes à sua ficha. No entanto, Kid se recusa a ouvir e cospe nela com raiva por ela estar lhe dando o sermão. Ele resiste à captura pela guilda e tenta escapar. Ele agarra Amy e a faz de refém. Loki tenta convencê-lo de que ainda pode voltar atrás e se render agora, em vez de se acalmar. Isso enfurece ainda mais o nosso herói. Em silêncio, ele amaldiçoa a guilda e todos ao seu redor por suas desgraças e ordena que abram um caminho e o deixem escapar se quiserem vê-la viva. Enquanto todos se afastam com cuidado, Kid tenta fugir ainda segurando as roupas de Amy. Ele então dispara em fuga, mas Loki imediatamente vai atrás deles. Para surpresa de todos, Kid e Amy já estão no chão. Loki interceptou o plano de fuga de Kid. O herói está caído, derrotado, e a besta divina se orgulhando do que fez. Loki agradece a Loki por salvar Amy e por capturar Kid com sucesso. Os guardas finalmente conseguem imobilizar Kid, enquanto Loki e os outros observam ele ser arrastado para a cela. Loki olha para a besta divina e agradece mais uma vez pela ajuda. Em seguida, volta sua atenção ao antigo grupo e devolve a eles os seus equipamentos e pertences. Amy dá um passo à frente e abaixa a cabeça humildemente diante dele, pedindo desculpas por tê-lo traído. Ele a tranquiliza, dizendo que agora está bem. Quando Isaac entra na conversa e diz que ele pode voltar para o grupo deles e simplesmente esquecer o duelo. Isaac acredita que isso resolveria tudo, mas Loki apenas suspira com a declaração, percebendo que Isaac quase não demonstra arrependimento. Ele responde que não tem nenhuma intenção de voltar e se juntar a eles. Isaac se sente insultado e range os dentes de raiva. Kara então se aproxima de Loki e declara que já que ambos foram traídos, eles formarão um grupo juntos. No entanto, ele a lembra de que ela também o traiu, e por isso não formará um grupo com alguém como ela. Por causa disso, ela culpa Isaac por ter arruinado o grupo ao trazer o herói sem consultar os outros. Isaac, por outro lado, aponta que foi ela quem disse que Loki era inútil. Os dois continuam discutindo enquanto Loki apenas os escuta. Amy então pede que parem de brigar e reconheçam que trataram mal o amigo e não acreditaram nele. E pior ainda, ao traí-lo no final apenas para sobreviver, percebendo que ela está certa. Os dois param e permanecem em silêncio, tentando refletir sobre o que fizeram. Rika intervém e conversa com eles sobre a missão e o pedido que precisam concluir. Ela explica que a dificuldade varia do rank C ao B. Ao ouvir isso, Isaac imediatamente se sente confiante de que conseguem concluir a missão, já que são aventureiros de rank C. Enquanto isso, Loki está concentrado lendo as instruções e descobre que Isaac e os outros precisam recuperar materiais complexos e raros, como ovos de orango, sapos verdes e borboletas arco-íris. Dentro de uma semana, Loki pergunta se ele realmente está bem com a missão. Isaac ignora a preocupação dele, insistindo que pode fazer qualquer coisa para provar a diferença de poder entre eles. Enquanto segura o panfleto na mão, Isaac de repente para e pergunta a Rika sobre a missão. A recepcionista apenas sorri para ele e pergunta se ele está pensando em desistir. Depois de ler os detalhes da missão, Isaac sente um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebe algo sombrio. A guilda está lhes dando um aviso. Ele não consegue lidar com sapos verdes. Amy tem pavor de insetos monstros e Kara não suporta orango. A guilda não é leniente com aqueles que violam as regras, e agora está testando o grupo dele, querendo preservar sua reputação. Isaac aceita a missão, mesmo sabendo que será difícil para eles. Depois de despachar o grupo de Isaac, Rika se prepara para representar Loki, o aventureiro rank E, para concluir sua missão. Com isso, ele pode demorar um pouco. Ele pede para Loki relaxar e esperar no jardim primeiro. Enquanto o caminho até onde o rank E está hospedado, Rika pergunta a Loki o que ele mais odeia quando se trata de membros de grupo. Ele responde imediatamente que não suporta traição e que membros que se recusam a seguir ordens só trazem problemas. De repente, ele percebe que é Rika quem decide sobre as missões e pergunta se ela ficará bem depois de toda a confusão. Ela lhe dá um sorriso tranquilizador e revela que é o assistente da vice-chefe. Ela realmente tem autoridade e não é apenas um rosto bonito na recepção. Com isso, ele se lembra de que foi ela quem cuidou dele 3 anos atrás. Ele se pergunta quantos anos ela deve ter para ocupar uma posição tão poderosa na guilda, mas não ousa fazer a pergunta. Nervoso, diz que está apenas pensando na aventureira rank E com quem irá trabalhar. Ela informa que a pessoa está em uma situação um pouco única, mas que não acredita que ela jamais o trairá. Ela diz que a pessoa é um pouco paranoica, mas não é alguém ruim. Ela pretende apresentá-la no campo de treinamento e segue para a área subterrânea da guilda. Isso é algo novo para ele, e ele fica atônito. Quando a porta do campo de treinamento se abre, Rika o apresenta a Shannon, a elfa. Ele acha confuso uma elfa ser uma aventureira rank E, então ele percebe que ela está usando uma coleira de escrava. Rika confirma isso e menciona que, devido a certas circunstâncias, ela é uma aventureira escrava sob os cuidados da guilda. Ele explica ainda que todos os 5 mestres anteriores de Shannon morreram de formas misteriosas. 2 de causas naturais, um foi envenenado, um caiu de um penhasco e o outro foi morto por um monstro. Ela acabou sendo enviada à guilda porque seu único mestre tinha dívidas com eles. Loki também acha os acidentes estranhos, parecendo mais do que simples azar por acontecerem tantas vezes. Shannon alerta dizendo que ela é uma ceifadora, então ele deve recusar o pedido enquanto ainda tem chance. No entanto, já é tarde demais para recusar, pois ele já aceitou o trabalho.
De repente, ela assume um olhar determinado e ergue uma arma contra a garganta do homem, com uma expressão perigosa no rosto. Ela diz que ele deve ficar longe dela, já que nem conseguiu desviar de um ataque simples sem demonstrar qualquer emoção. Ele responde que, na verdade, não escolheu desviar do ataque dela. Ela range os dentes, irritada. Tremendo, ela avança contra ele, perguntando se ele realmente quer morrer. Ela comenta que desistiu da vida há muito tempo, quando se tornou um escravo. Lágrimas começam a cair de seu rosto enquanto ela implora para que ele desista, pois está cansada de ver pessoas morrerem. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo para eles. Ele pega uma das espadas de madeira e diz que é do tipo de pessoa que gosta de ajudar alguém gentil como ela. Ela ataca novamente, mas ele não se move, percebendo que ele realmente não vai desistir. Ela avança para mostrar do que é capaz. Ela tenta fazê-lo recuar e o ataca com sua arma em uma sequência rápida de golpes. Enquanto troca ataques com ela, ele percebe que ela é rápida e precisa, e que não estava blefando quando disse que o faria recuar. Jogando por seus movimentos, ela deve ter praticado bastante. No entanto, ele não pretende perder. Ele então balança sua arma contra ela com força brutal. Sharon derruba a espada depois de ser derrotada. Ele aponta que um caminho de espada limpo demais é fácil de prever. Ele diz que aquilo é o fim e que ela deveria desistir. Mesmo assim, ela se recusa a desistir e salta sobre ele. Em seguida, ela lhe oferece um chute poderoso enquanto continua atacando. Ele percebe que ela tem uma base forte em ataques marciais. No entanto, assim como sua esgrima, seus movimentos de combate parecem pouco refinados, como se lhe faltasse experiência real de combate. Ele então agarra a mão dela e a joga no chão com força bruta. Ela grita de dor, mas ainda se recusa a admitir a derrota, pois isso significa que ela morreria. Ele tenta convencê-la de que não vai morrer por causa dela e que ela só precisa confiar nele, mas ela tem dificuldade em acreditar, pois foi isso que todos disseram antes de morrer. Mesmo tremendo de dor, ela declara com certeza que perderá para ele. Determinada a impedi-la de se sacrificar, ele se oferece para mostrar por que não morrerá. Então ele invoca Lucky, e o grande ferrinho se revela no campo de treinamento. Ele uiva para mostrar quão formidável é. Lucky consegue intimidar até um pássaro voando nas proximidades. Sharon fica extremamente impressionada ao descobrir que Loki tem uma besta divina Fenrir como familiar. Como seu familiar, Sharon se lembra do passado. Em suas memórias, ela está feliz com seu irmãozinho, Seth, que é 5 anos mais novo que ela. Eles nasceram e foram criados na Vila Élfica. Ela acredita que a vida sempre permaneceria a mesma. No entanto, um dia tudo mudou quando Seth desapareceu. Seus pais partiram em direção à floresta para procurá-lo e pediram que ela ficasse em casa. Porém, ela não conseguiu ficar parada e também foi até a floresta procurar o irmão. Ela continuou avançando, cada vez mais fundo na floresta, e acabou chegando à mansão do mago, a floresta onde eles brincavam sempre e se chamava Floresta da Afeição, onde elfos e humanos haviam jurado amizade. Nessa floresta ficava a mansão do mago, que supostamente vivia ali. Atualmente, porém, ninguém pode entrar, exceto alguns poucos escolhidos. A mansão parecia intocada, então ela duvidou que seu irmão estivesse lá dentro, mas mesmo assim avançou lentamente para verificar com os próprios olhos se ele realmente não estava ali. Ela abriu a porta e foi recebida pelo interior sombrio da mansão. Incomodada com o silêncio, ela gritou perguntando se havia alguém lá dentro. De repente, uma porta no segundo andar abriu-se lentamente. Ela subiu as escadas para verificar se era seu irmão. Ao entrar no quarto, viu seu irmão mais novo deitado inconsciente sobre uma mesa. Ela correu imediatamente até ele e o examinou. Ao perceber que ele ainda estava respirando, decidiu levá-lo para casa naquele mesmo instante para cuidar dele. Nesse momento, sentiu uma presença observando de cima. Quando olhou para cima, viu um espírito sombrio encarando-a intensamente. Ela pegou o irmão nos braços e correu em direção à porta, mas ficou chocada ao descobrir que estava trancada. À medida que o espírito sombrio se aproximava deles, ela implorou para que seu irmão fosse salvo. Em vez disso, o espírito sombrio a possuiu. Ela sentiu um aperto forte no peito e perdeu a consciência. Quando acordou, ficou surpresa ao perceber que estava de volta em casa. Seth também havia retornado em segurança, o que a deixou aliviada. Mas depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela notou que as criaturas ao seu redor começavam a morrer. Cada vez que isso acontecia, os animais mortos ficavam cada vez maiores, até que um dia o cavalo da família também morreu. Ela tentou contar aos pais o que estava acontecendo, mas eles não levaram ela a sério. Ela temia que, se aquilo continuasse, algo terrível também aconteceria com sua família. Então decidiu deixar a vila para salvá-los da desgraça que carregava consigo. Como só conhecia a vida dentro da vila, acabou criando uma condição de escrava. Mesmo assim, conheceu o mestre que era exatamente gentil e bondoso. O velho lhe ensinou sobre o mundo. Ele a ajudou a deixar de ser ignorante e a se tornar alguém instruído, para que ninguém pudesse se aproveitar dela novamente. Porém, 1 ano e meio depois, o velho faleceu pacificamente. No fundo, ela sabia que era a causa disso, mas não queria acreditar. Em seguida, seu segundo mestre morreu de doença após 3 meses. O terceiro mestre caiu de um penhasco e morreu em menos de 1 semana. O quarto tirou a própria vida com veneno, e o quinto foi despedaçado por feras. Antes que percebesse, ela se cansou de ser o motivo da morte de todos. Após esses incidentes, recebeu o apelido de ceifadora e pediu para ser trancada, para nunca mais machucar ninguém. No entanto, a guilda tinha outros planos. Quando a guilda a acolheu, ela já estava no limite. Kika entrou em sua cela e lhe ofereceu a chance de entrar em um grupo como aventureira ranquier. Por causa do trauma que sofreu, ela passou a preferir ficar sozinha. Assim, para evitar sair em missões com alguém, ela sempre contava sua história, fazendo com que os aventureiros a rejeitassem. E às vezes até lutava para se livrar deles, apenas para continuar sozinha. Então, um dia, ela conheceu um garoto teimoso que se recusava a se afastar dela, mesmo a cumprimentando com um sorriso caloroso. Ela tentou afastá-lo como fez com os outros, mas ele não desistiu. Ela ouviu dizer que ele havia sido expulso de um grupo de rank S, mas apesar disso, ele era mais forte do que qualquer um. E por ser tão gentil com ela tentou ao máximo vencer o duelo contra eles, para que ele se afastasse, mas mesmo assim, ele continuou avançando até ela. Então ela descobriu que ele tinha a besta Fenrir como companheira. Ele era quase um sonho impossível. Ela se lembrava de como as pessoas a evitavam por causa de sua maldição. Por isso, decidiu suportar o sofrimento e aceitar que o ciclo de mortes terminaria com ela. Mas conhecer Loki pareceu um milagre. Pela primeira vez em sua vida miserável, ela sentiu que podia viver novamente. Talvez houvesse uma chance de se libertar da maldição e ver o mundo outra vez. Com esses pensamentos em mente, ela desmaiou de exaustão e sobrecarga emocional. Mesmo assim, ao observar atentamente seu rosto adormecido, parecia aliviada. Por causa disso, Kika a levou para descansar por um tempo, enquanto ele observava tudo com uma expressão satisfeita no rosto. A atenção de Loki é atraída
por Luke. A besta divina se preocupa, achando que seu uivo anterior não funcionou, mas Loki a tranquiliza, dizendo que deu certo e que ajudou muito a interromper a luta. Ao ouvir isso, Luke sente um grande alívio. Em seguida, ele pergunta o que devem fazer com um pássaro que desmaiou e caiu do céu. Quando ele uivou, a voz pergunta novamente se Loki quer aceitar um pássaro no grupo, já que ele está ansioso para se juntar a eles, pois deseja mais aliados. Loki aceita o pássaro e o transfere para o santuário. Luke se pergunta se o pássaro teria um gosto bom, mas Loki o lembra de que ele não deve comer seus companheiros de equipe. Neste momento, ele vê Shannon e pergunta se ela está bem agora. Ela baixa a cabeça e desculpa-se por tê-lo atacado antes. Loki a tranquiliza, dizendo que entende que ela apenas fez o que achava certo. Ela agradece e diz que gostaria de conhecer melhor o mundo atrás dele. Ele aprecia a sinceridade dela e promete trabalhar junto com ela. Ela concorda e os dois batem os punhos em sinal de acordo. Luke também fica feliz por ela e tenta fazer o mesmo gesto. Ela diz que está tudo bem e parece gostar de Luke imediatamente. Luke então percebe que ela está sob uma maldição poderosa. Ele confirma que é uma maldição de espírito maligno, do tipo que suga a vida de tudo ao redor e que, infelizmente, acabará tirando a vida dela se não for quebrada. Como isso vem atormentando há muito tempo, ele pergunta se há algo que possam fazer para quebrar a maldição. No entanto, Luke não sabe nada sobre como romper maldições e olha para Loki. O garoto diz que também não entende nada sobre maldições, então não será de ajuda. Luke então abaixa a cabeça por um momento e a coloca dentro da própria boca. Enquanto fica envolto em sua saliva, ele entra em pânico, mas de repente o conhecimento inunda sua mente. Depois de absorver este conhecimento, ele passa a achar seu familiar ainda mais impressionante. Com isso, ele o incentiva a tentar encontrar uma solução para o problema e dissipar a maldição. Nesse momento, o mestre da guilda, Titus, chega, rica e o interrompe. Loki fica incrédulo ao ouvir que Titus não permitirá que a maldição seja removida. Como Shannon atualmente pertence à guilda como escrava, ela é oficialmente considerada uma funcionária da guilda. De acordo com as regras, eles não podem permitir que uma pessoa sem licença realize o ritual da dissipação. Loki acha isso absurdo, já que eles têm uma bomba relógio e Shannon pode ser gravemente ferida. Titus o acalma, dizendo que ele está começando a agir como Isaac, com emoções incontroláveis. Com isso, o garoto se acalma e pede desculpas. Titus tenta animá-lo e diz que deve relaxar um pouco, já que muitas coisas aconteceram recentemente. Ele concorda com o mestre da guilda, mas percebe algo. Ele pergunta se podem quebrar a maldição caso Shannon deixe de ser uma funcionária da guilda. Titus sorri de lado e comenta que ele continua perspicaz. Indo direto ao ponto, ele observa que Loki deveria comprar Shannon da guilda se realmente quiser ajudá-la desta forma. Assim, ela não terá mais uma funcionária da guilda e ele poderá quebrar a maldição. Loki quer ajudar, mas acha que isso é uma decisão muito repentina. Titus sorri e pergunta o que ele acha que a guilda realmente representa. O jovem responde que ela foi criada para apoiar outros aventureiros. Isso é verdade, mas Titus acrescenta que a guilda também existe para fazer os aventureiros felizes. É por isso que a traição de Isaac e seu grupo normalmente não pode ser tolerada. Eles seriam expulsos da guilda imediatamente, mas isso não lhes ensinaria nada. Então ele pretende que a missão deles lhe ensine uma lição. Ele quer que eles encontrem a felicidade, inclusive Loki, que suportou toda a dor infligida por seus antigos companheiros. Em seguida, ele olha para Sharon e comenta que ela também passou por muita coisa, e ainda assim consegue se importar com outras pessoas. Em muitos aspectos, os dois são parecidos. Eles sabem que são dificuldades e sacrifícios. Isso só mostra que formariam grandes parceiros para isso. Loki fica chocado ao ouvir tudo isso. Ele achava que ninguém realmente o entendia, mas acontece que alguém realmente estava observando. Então ele volta sua atenção para Sharon e pergunta o que ela quer, ainda insegura. Ela se recusa a responder inicialmente, já que é apenas uma escrava. No entanto, se tivesse uma escolha, ela realmente gostaria de ir com Loki nisso. Loki decide levá-la também. Ele não pergunta quanto deve pagar por ela, mas Rika explica que deve ser coincidência, já que a recompensa da missão seria suficiente como pagamento. Loki coça o rosto, achando coincidência demais. Com o pagamento resolvido, Loki começa a desfazer a maldição colocada nela pelo espírito sombrio, enquanto recita o mantra da dissipação. O espírito sombrio é lentamente retirado das sombras de Shannon, porém tenta se transferir para Loki e engoli-lo por completo. Lutando, ele se força ainda mais até que uma luz ofuscante emana de suas palmas e finalmente derrota o espírito sombrio, que se desintegra lentamente no ar. Ele cai no chão, exausto, enquanto Loki o elogia por ter se dissipado a maldição. Loki também agradece por ter sido guiado e por a maldição ter sido removida. Titus também comenta que, para uma primeira vez, ele foi incrível ao quebrar a maldição do arquidemônio. Curioso, o jovem pergunta sobre a natureza da maldição, embora não seja realmente um especialista no assunto. Titus explica que já houve casos semelhantes antes. Pelo que ele sabe, isso é causado pela invocação de demônios e que um dia governaram o mundo. Loki gostaria de ter sido avisado antes de que se tratava de uma maldição demoníaca, mas ainda assim, ele apenas fica feliz por terem superado o perigo. Shannon agradece por ele ter removido sua maldição. Loki lhe dá um sorriso reconfortante e Luke também fica feliz que tudo tenha dado certo. Titus os incentiva a iniciar a missão e reunir os materiais antes que o time de Isaac o supere. Loki começa os preparativos e transporta todos para o jardim do santuário. Shannon fica maravilhada ao ver que há um mundo totalmente diferente dentro do bracelete dele. Observando de perto o rosto sorridente dela, Loki não consegue deixar de ficar hipnotizado. Percebendo isso, Luke provoca o garoto um pouco, deixando envergonhado. Ela então aponta para o Skybird e pergunta se a criatura também é amiga dele. Os Skybirds são extremamente raros de se ver, já que voam muito alto no céu, o que dificulta avistá-los. Ela fica impressionada por ele ter domado feras raras e poderosas como Fenrir. Enquanto os dois ainda conversam, Luke de repente sente fome e pergunta a Loki se eles podem comer algo. Como sua familiar mencionou isso, Loki também percebe que está faminto. Luke se anima e conta que pediu às formigas laranjas que trouxessem alguns monstros para ele comer. Loki percebe que as formigas não estão à vista. Luke então explica que elas construíram uma masmorra sob a cabana, o que choca Loki. Os três vão conferir a masmorra de qual Luke está falando e encontram um grande buraco no meio do campo. Shannon fica incrédula ao ver formigas laranjas em forma humana. Ela também se choca ao perceber que elas chamam Loki de papai. Luke zomba dele por isso, e o jovem explica freneticamente a Shannon que ele apenas estava lá quando o bebê nasceu. Pensando que isso deve ser um dos segredos obscuros dele, ela promete guardar o segredo. Luke sorri de lado para ele, aumentando ainda mais seu constrangimento. O mestre e a familiar continuam trocando olhares de canto e se provocando sem parar, deixando Shannon curiosa sobre o que estão falando, já que parecem estar se divertindo tanto sem ela. Assim, ela sente que isso é injusto. É frustrante, especialmente porque ela não consegue entender Luke.
Luke, que só pode ser compreendida por Loki, embora consiga entender as formigas, o que é surpreendente. A formiga revela que tem a habilidade de falar a língua humana, diferente das outras. Ela pode usar essa linguagem como líder de seu exército. Loki fica impressionado com isso. Agora faz sentido por Kid ela ter habilidades de negociação e conseguir dar comandos estruturados ao resto do grupo para ajudar Shannon a entender. Luke, a formiga, usa sua habilidade nela para que ela também passe a compreender outras línguas. Depois disso, Luke tenta falar com ela e, de forma impressionante, consegue entender a besta divina. Loki também fica impressionado, pois percebe que ainda há muitas coisas que ele não sabe. A elfa agradece por ter recebido uma habilidade especial, e as duas criam um laço imediatamente. Loki então se lembra, de repente, de que ainda não tinha dado um nome à formiga e decide chamá-la de Petra. A formiga pula de alegria, feliz por finalmente ter um nome. Ela pede que ele dê nomes às outras também, e ele concorda. No entanto, todas parecem iguais para ele, então ele tem dificuldade em criar nomes. Assim, ele decide chamá-las de Laranja A, Laranja B, Laranja C, Laranja D e Laranja E. Todas parecem ofendidas no início, mas depois comemoram por finalmente terem nomes que podem usar. Ao vê-las tão animadas, ele decide que dará nomes diferentes mais tarde, quando suas personalidades únicas se destacarem. Em seguida, ele pergunta a Petra sobre a masmorra subterrânea que construíram. Petra lhe faz um tour pela masmorra dos T's. Ela mostra a câmara fria onde guardam a carne e a sala de secagem onde deixam os couros secarem. Ela também mostra onde guardam todas as pedras mágicas que encontraram enquanto cavavam. Ele fica impressionado com quão complexa a masmorra é, considerando que foi construída em tão pouco tempo. Ele elogia Petra e suas formigas pelo excelente trabalho. Ele ficou surpreso no início ao ouvir sobre a masmorra, mas acabou sendo apenas um ninho para Petra e as outras, já que agora elas têm carne. Elas podem comer à vontade. No entanto, mais tarde, Loki se vê no mercado. Ele percebe que esqueceu completamente os utensílios de cozinha e, como estão com pouco tempo, decide preparar apenas frango frito. É um prato bastante simples, já que basta mergulhar o frango na massa e fritar. Combina bem com repolho. Assim, ele vai comprar o vegetal. Porém, o vendedor lhe diz que não há repolho disponível no momento. Ele fica um pouco desanimado, pois estava ansioso para completar o prato para que todos provassem. Nesse momento, alguém pergunta se ele pode se dar ao luxo de ficar brincando. Quando vira a cabeça rapidamente, ele vê Isaac e sua equipe. O homem sorri de forma provocadora. Isaac repete que, se ele implorar, permitirá que ele volte ao grupo. Shannon entra imediatamente em modo defensivo e protege Loki. Confusa. Isaac pergunta quem ela é, e Loki responde dizendo a Shannon que apenas ignore o homem. Ele então diz a Isaac que eles não têm mais nenhuma ligação, então ele deveria parar de incomodá-lo. Frustrado, Isaac tenta atacar Shannon. Felizmente, Loki é rápido o suficiente para bloquear o soco. Furioso, Loki manda ele se comportar e prestar atenção no que está fazendo. Cerrando os dentes, Isaac comenta que a guilda provavelmente o colocou com a elfa para trabalhar com ele. Mas ao olhar para ela, percebe que não há nada a temer. Ela realmente parece uma aventureira de rank baixo e desprezível. Ele continua zombando de Loki, dizendo que ele nunca conseguirá usar todo o seu potencial. E isso enfurece Shannon, que insiste que Loki não é fraco e que não há alguém que possa ser tratado como descartável. Isaac sorri com desdém, diz que ela deveria saber seu lugar. Kara intervém e pergunta se a elfa não é a nova parceira dele. Ele confirma e apresenta Shannon a todos como uma aventureira elfa de rank E. Kara analisa sua aparência e diz que a roupa dela é cafona. Ela acrescenta que se ela vai ser a parceira de Loki, deveria se esforçar muito mais na aparência. Loki responde que ela deveria cuidar da própria vida e que a aparência não é algo importante para ser um aventureiro. Kara, irritada, afirma que nunca imaginou que ele se contentaria com uma simples aventureira de baixo rank como parceira. Amy então interrompe e pede desculpas a Shannon por suas atitudes grosseiras e rudes. Em seguida, ela se curva diante de Loki, mostrando mais uma vez seu arrependimento pelo que aconteceu. Ela considera desistir, mas quer uma última luta contra ele para saber em que nível está. Dessa forma, ela poderá decidir o que fará daqui em diante. Isaac então chama sua equipe, dizendo que eles devem ir, e avisa Loki para dar o seu melhor. Caso contrário, ele o derrotará. Depois de vê-los partir, Sharon diz a Loki que eles também deveriam ir. Ele a tranquiliza, afirmando que com certeza vencerão, já que agora ele tem motivo ainda mais forte para lutar. Por enquanto, eles precisam voltar e jantar primeiro. Luke acaba fazendo uma bagunça enquanto prepara farinha de milho. Loki proíbe de brincar com a comida, mas Luke parece que não estava brincando, e sim ajudando a preparar a refeição. Ele tenta novamente, mas falha miseravelmente. Os outros não conseguem evitar rir de sua atrapalhada. Depois de um tempo, a comida fica pronta, e Loki prepara seu frango frito especial, extra crocante. Todos começam a comer, e uma única mordida no frango faz parecer que estão no céu. O prato é delicioso, com frango crocante por fora e macio por dentro. Ele diz a Sharon para ter cuidado ao comer, pois ainda está quente. Ela concorda, mas continua devorando a comida, já que está realmente muito saborosa. Os outros também continuam comendo até ficarem satisfeitos após o jantar. Loki então discute os planos da missão. Ele informa a todos que o destino é a masmorra de Verdin. A masmorra fica a 2 ou 3 dias de carruagem, e a missão normalmente levaria cerca de uma semana. O terreno é cheio de pântanos e florestas difíceis de atravessar, mas se seguirem em linha reta, podem reduzir a viagem para menos de meio dia. Com base na bagagem de Isaac e na direção que a carruagem dele tomou, Loki prevê que eles seguirão a rota padrão. Eles provavelmente enfrentarão problemas na floresta, a menos que tenham algum truque na manga. Ele duvida que eles escolham o mesmo atalho, então é bem provável que vençam. Shannon finalmente entende por que ele estava tão confiante agora que conseguiram se recuperar. Eles decidem iniciar a exploração mais tarde. Montados em Lucky, seguem para dentro da floresta. Shannon pede desculpas por também estar montado nele. A besta garante que não importa. Loki sorri ao perceber que nenhum monstro os ataca por medo de Fenrir. De repente, eles ouvem alguém gritando por ajuda do outro lado da floresta. Eles supõem que alguém esteja sendo atacado por monstros, e Loki pede a Luke que volte um pouco para verificar quem está chorando no meio da floresta. No entanto, para a surpresa deles, encontram uma gárgula chorando alto, sozinha, que o sente como uma ameaça. Ela ataca com magia do vento. Eles conseguem desviar do golpe, mas isso ofende Lucky, que começa a concentrar poder em sua boca. Loki acha isso impressionante, mas o impede imediatamente ao perceber que ele está reunindo uma quantidade absurda de energia. A capital real fica na direção do ataque, e isso poderia ferir a cidade. Suando frio, Luke confessa que não consegue mais parar o golpe. Ele libera o poder, e Loki imediatamente se coloca entre a esfera de energia e a direção da cidade. Em seguida, ele lança um feitiço para ao menos minimizar o impacto do ataque. O ataque é tão forte que ele luta para impedir que avance, mesmo estando ferido. Ainda assim, ele resiste e consegue dividir o ataque
Loki em 2, tornando-o menos destrutivo. Ofegante, Loki consegue salvar todos, enquanto Luke tenta se afastar emocionalmente da situação. Shannon corre até ele e pergunta se ele tá bem. Ele garante que está bem e também fica aliviado ao ver que seus dois companheiros estão seguros. De repente, ela percebe que as mãos dele estão sangrando. Ele minimiza o ferimento, dizendo que uma simples poção de cura pode resolver o problema na hora. Então ele pega uma poção de cura de seu jardim e a bebe, curando seus ferimentos. E instantaneamente, Shannon se ilumina, impressionada com o quão incrível é a poção. Luke pede desculpas a seu mestre por ter causado problemas novamente. Em vez de repreender a besta, Loki agradece por tê-los protegido, ressaltando que ele só agiu para salvá-los da ameaça do monstro. No entanto, ele o alerta de que, por ter mana naturalmente mais forte, precisa aprender a controlá-la para não causar mais problemas. A besta divina funga, emocionada com a bondade de seu mestre, e sem conseguir conter os sentimentos, solta um uivo de felicidade. Loki então volta sua atenção para o Gárgula, que entra em pânico, recua e o chama de monstro. Loki fica incrédulo, pois é claro que esse não é o caso. Ele então pergunta por que a criatura estava chorando ali. A Gárgula conta que estava simplesmente muito triste, depois de ser dispensada do exército de demônios. Aparentemente foi criada com materiais restantes. Por causa disso, sua mana é muito baixa, e ela foi designada para limpar o Castelo Sombrio por 100 anos. No entanto, a liderança do exército mudou, e decidiram que não precisavam mais de um monstro que só sabia limpar. Ela vagou pela floresta sem saber o que fazer com a própria vida. Eventualmente chegou a uma vila, mas os aldeões a expulsaram. Ela nunca tinha feito nada além de limpar o castelo. Então aquela foi a primeira vez que encontrou humanos. Ela se sentiu miserável após o encontro, o que a fez perceber o quão incompleta era como monstro. Lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto enquanto pergunta por que ela sequer existia. Loki comenta que gárgulas são a elite do exército demoníaco e que seria necessário uma quantidade enorme de mana apenas para criar uma. Para ele, é difícil acreditar que alguém tenha criado uma gárgula de forma descuidada com sombras. Então ele pergunta o que a criatura gostaria de fazer com sua vida agora. Ainda confusa, a gárgula não consegue decidir. Ela começa a chorar novamente, com pena dela e tomada por emoções confusas. Loki pergunta se ela gostaria de se juntar à exploração deles. A gárgula fica atônita com a resposta. Ela não passa de um monstro fraco que só sabe limpar, e ainda assim ele a quer em sua equipe. Loki responde que ela certamente desenvolveu uma habilidade única depois de limpar por 100 anos e que, por isso, ela já tem um feito impressionante. A criatura finalmente se anima e agradece por lhe dar um novo propósito de vida. Com isso, a voz do jardim pergunta novamente se ele decide adicionar a gárgula selada ao seu grupo. Ao ouvir isso, Loki percebe que o poder dela deve estar selado. A criatura revela que foi criada pelo Rei Demônio 2 gerações atrás, embora ainda haja um mistério sobre ela. Loki aceita oficialmente a gárgula em seu grupo e lhe dá o apelido de Gargo. Em seguida, ela é transferida para o Jardim do Santuário. Loki então recebe uma mensagem de que o jardim pode ser explorado devido ao aumento de bestas divinas. Ele escolhe cuidadosamente os elementos para adicionar ao jardim e decide expandir a cabana. Desta vez, após a conclusão da expansão, eles continuam a jornada. Loki percebe que há uma vila próxima e vê repolhos crescendo na região. Ele colhe um, surpreso que repolhos consigam crescer em um lugar selvagem como aquele. Vendo Luke descansando, ele decide que é melhor passar a noite ali e se recuperar antes de continuar a viagem. Na manhã seguinte, o grupo continua avançando pela floresta, seguindo as orientações da gárgula. A vila está próxima, então eles seguem pelo caminho. Por fim, chegam a uma vila. Loki tenta acordar a guarda da vila, mas não obtém resposta. Shannon tenta também, mas o velho apenas resmunga enquanto dorme. Quando ele abre os olhos, não consegue acreditar no quão bonita Shannon é e acredita que seu tempo chegou, achando que está vendo um anjo antes de morrer cheio de arrependimento. Ele franze os lábios e tenta beijá-la, mas Luke o acerta e o prende no chão, fazendo-o encarar uma rocha. Ele acusa Loki de tê-lo abandonado. Loki corrige o velho, dizendo que eles são aventureiros e tropeçaram na vila enquanto o seguiam para a masmorra. Ao ouvir que eles são aventureiros, ele sente alívio, já que a vila está enfrentando um problema. Loki olha ao redor e observa que muitas pessoas estão emagrecidas e lidando com uma fome severa. O chefe da vila então os recebe e Loki apresenta sua equipe a ele. O chefe olha para o guarda da vila e provoca, dizendo que ele finalmente estava acordado no trabalho. Dessa vez ele conseguiu aventureiros justamente quando mais precisavam. O guarda zomba e diz que até conseguiram espantar uma gárgula que representava uma ameaça à vila. O chefe ri, sem acreditar que ele tenha conseguido expulsar um monstro poderoso sozinho. Os dois trocam provocações, até que Loki precisa interromper e pergunta qual é o problema da vila. O chefe se desculpa imediatamente e pigarreia antes de explicar. Tudo começou há cerca de 6 meses. Goblins começaram a aparecer no pântano do Jardim Verde. Depois disso, os goblins invadiram a vila e roubaram um pouco de comida que ainda restava. Os homens da vila tentaram expulsá-los, mas foram completamente derrotados. Sem outra escolha, o chefe pede ajuda deles para salvar a vila de ser ainda mais destruída. Loki pondera sobre o problema. Os goblins são mais inteligentes do que outros monstros, e isso tornaria o desafio maior. O chefe acrescenta que eles inicialmente pediram ajuda ao reino e à guilda, mas como não puderam pagar uma taxa adequada, nenhum aventureiro aceitou o trabalho. Loki avalia a situação. Ele quer ajudar, mas não pode continuar vivendo apenas de caridade. Além disso, a mesma coisa aconteceria novamente se eles não fossem capazes de se sustentar sozinhos. Eventualmente, ele decide aceitar a missão e pede um mapa da área para saber onde os goblins estão vivendo. Ele calcula que consegue lidar com o problema em troca disso. Ele pede repolhos como pagamento, vindos do campo que viram anteriormente. Os aldeões concordaram e ficaram felizes por seu problema estar resolvido. No entanto, Loki ressalta que, para que não repitam o mesmo ciclo, ele ajudará no desenvolvimento da vila como recompensa. Ele ficará com 20% da renda futura da vila. O chefe hesita, pois esse não é um valor que ele pode decidir sozinho. Loki pensa por um momento e propõe que, se eles ajudarem na missão atual, ele pode reduzir a porcentagem para 10%. O chefe fica apreensivo, mas discute a proposta com o restante dos aldeões. E especialmente porque seriam eles a realizar o trabalho. Loki promete ajudá-los a garantir comida no futuro para que possam prosperar. Percebendo a hesitação deles, ele conclui que o principal problema vem do isolamento da vila em relação às cidades maiores. Além disso, os campos não são bem mantidos, o que dificulta o comércio dos produtos e a conexão com outras cidades para obter ajuda. Ele poderia ajudá-los agora de graça, mas isso não seria sábio a longo prazo, pois a vila não se tornaria autossuficiente. O chefe entende o ponto de vista dele e pede mais tempo para conversar com os aldeões e obter o consentimento deles. Loki se pergunta como o acordo vai se desenrolar. Pensando bem, os lucros para a vila serão enormes, então é difícil imaginar que o chefe recusará a oferta. E enquanto isso, ele ajuda nos preparativos da missão e pede
pede que Shannon avise quando o chefe chamar mais tarde. Loki e o chefe se encontram novamente para deliberar sobre o acordo. O chefe admite que os aldeões ficaram divididos no início, mas pensando com cuidado, a proposta pode ser promissora para a vila. Se Loki puder prometer ajudá-los com uma agricultura sustentável e eliminar os goblins, o acordo é valioso. No entanto, um dos valentões, chamado Warren, expressa sua oposição. O acordo parece bom demais para ser verdade, e provavelmente eles estão sendo enganados. Ele jura que assim que se recuperar, será ele quem acabará com todos os goblins que ameaçam a vila. Ao ver os aldeões feridos, Loki decide ajudá-los, fazendo-os beber sua poção especial de cura. Ele oferece ao homem, mas Warren se recusa a beber, achando que pode ser venenosa. Para tranquilizá-lo, Loki deixa Shannon beber a poção primeiro. A elfa aceita animada, já que é uma das misturas especiais de Loki. Ao beber a poção, ela se sente imediatamente revigorada e renovada. Poções de cura normalmente são amargas, mas a de Loki tem um gosto bom. Ao ouvir isso, Luke exige provar também. Loki concorda e despeja a poção na boca de seu familiar. Luke fica animado e comenta como uma bebida incrível e o faz se sentir revitalizado. Com isso, Loki tenta convencer Warren novamente a dar o golpe. O homem pega a garrafa e declara que ele mesmo provará que é falsa. Ele bebe a poção e imediatamente se sente renovado e curado. Ele nunca provou uma bebida tão deliciosa quanto maçãs antes, e é como se fosse a primeira vez que encontrasse seu primeiro amor. Ele fica em total descrença ao conseguir mover a perna instantaneamente, sem dor alguma. É um verdadeiro milagre vê-lo recuperado. Loki pede ajuda dele com suprimentos para sua missão. Em troca, ele dará mais poções aos feridos. Percebendo que o aventureiro não é uma fraude, Warren declara com entusiasmo seu apoio e diz que ajudará no que for possível. Ele pede desculpas por ter duvidado do jovem e humildemente pede que ele empreste sua força à vila. Todos sorriem aliviados. Agora que a confiança foi criada entre os aldeões e Loki, sem ninguém se opor à proposta, o acordo está selado, e isso pede uma celebração. Mais tarde, os aldeões compartilham um banquete. Eles ficam chocados ao perceber como os repolhos podem ser tão saborosos, pois sempre acham que o vegetal serviria apenas para alimentar cavalos. Loki também comenta que o repolho combina bem com diversos pratos e que eles podem experimentar mais receitas usando-o. Além disso, ele mistura discretamente um pouco de poção de cura na comida, fazendo com que algumas pessoas doentes se sintam melhor imediatamente. Em seguida, ele chama Shannon para pedir que ela leve o laranja A e o laranja B para proteger os aldeões e buscar um certo item. Ela se sente insegura, pois é uma tarefa grande demais para lidar sozinha. No entanto, Loki garante que com a habilidade dela, não terá problemas com o monstro da região. Além disso, as formigas laranjas são úteis, pois são confiáveis, mesmo sendo pequenas. Convencida por suas palavras de incentivo, ela promete dar o seu melhor. Enquanto isso, os outros trabalharão na estrada até a capital real. Ele enfatiza que precisam construir a estrada para facilitar o comércio e resolver os problemas de comida e outras necessidades. Antes de mandá-los, ele avança, lançando um feitiço de suporte para facilitar os movimentos e aumentar a resistência deles. Dessa forma, poderão concluir mais tarefas a tempo, mas ele os lembra de que o efeito é temporário e logo desaparecerá, então não devem exagerar. Já não fica impressionada novamente, pois ele lançou facilmente uma magia de suporte para tantas pessoas. Ele garante que com a mana dela, ela poderá aprender vários feitiços rapidamente e promete ensiná-la quando tudo estiver resolvido. Os aldeões começam a construir a estrada, todos executam suas tarefas com entusiasmo e responsabilidade. Até mesmo Loki e Luke ajudam dando o máximo de si. Quando o sol começa a se pôr, Loki decide encerrar o dia após avaliar o processo. Parece que o pavimento será concluído até amanhã, tudo graças à magia de Loki. Eles não tiveram dificuldade para terminar a estrada e poderão iniciar o comércio em breve. A equipe celebra o progresso. E Loki sorri ao ver todos. Ele pensa que seus familiares são bons demais para ele. Quando a noite cai, Loki descansa no jardim enquanto lê atentamente um mapa. Shannon leva chá para ele ao vê-lo ainda acordado. Ele comenta que está se preparando para a missão do dia seguinte e diz que ela deveria descansar primeiro. Ele observa que ela trabalhou mais do que qualquer um, então precisa desligar um pouco. Ela se recusa a dormir antes que seu mestre e diz que descansará depois. Ele pede que ela pare de chamá-lo de mestre e de usar honoríficos ao falar com ele, pois isso o deixa envergonhado. Ele não a vê como escrava, mas como uma parceira. Ela sorri com esse comentário, dizendo que ele é realmente uma pessoa gentil e que é muito grata e sortuda por tê-lo conhecido. Ele também lhe dá um sorriso tranquilizador e diz que também é grato por tê-la conhecido. Depois de refletir, ele decide que no dia seguinte irão vender os repolhos na capital. Ele fará com que os aldeões recolham os repolhos, pois com certeza venderão bem na capital, já que estão em falta. Ao mesmo tempo, ele pensa que também precisa assumir o pedido da guilda de vencer a missão. Ele também acredita que Titus está tramando alguma coisa, mas ainda não sabe exatamente o que. Enquanto pensa profundamente, percebe que Shannon adormeceu sentada. Ele sorri com a cena e lança um feitiço nela para ajudá-la a dormir tranquilamente. É noite no mundo dos monstros. Toda formiga, gárgula, pássaro ou elfo dorme em paz. Loki sai silenciosamente de sua cabana para não acordar ninguém. E para sua surpresa, Luke está do lado de fora esperando por ele. Os dois concordam que a noite é o melhor momento para capturar libélulas arco-íris. Luke justifica que precisem junto, já que nenhum monstro o desafiaria com ele por perto. Luke também pergunta a Loki como ele pretende lidar com os goblins. Para sua surpresa, Loki diz que ficará tudo bem, pois sabe se algum aventureiro aparecerá para acabar com eles. Luke não entende o que ele quer dizer, mas acaba esquecendo o assunto. Os dois se divertem capturando libélulas arco-íris na floresta com redes de caça. Na manhã seguinte, Loki acorda em sua cama. Ele ouve alguém cantarolando na cozinha e pensa que é Shannon preparando o café da manhã. Ele sai do quarto para ajudá-la, mas se surpreende ao ver que não é Shannon, e sim Gargo, que está cozinhando na cozinha usando um avental rosa que o faz parecer até uma mulher. A surpresa de ver uma gárgula cozinhando para ele usando um avental é demais para Loki, que acaba gritando. Gargo pergunta se ele tá bem. Loki tenta garantir que tá tudo certo, e se oferece para ajudar no preparo da cozinha, mas Gargo insiste que é ele quem sempre cozinha no castelo do Lorde Demônio. Shannon aparece e deseja bom dia. Ela pede desculpas a Loki por ter adormecido ao lado dele na noite anterior. Loki percebe que ela está segurando uma espada de madeira e pergunta se ela tem treinado. Ela demonstra decepção ao perguntar se Loki saiu sozinho para caçar libélulas arco-íris na noite passada. Loki a tranquiliza, dizendo que estava seguro e que Luke estava com ele. Shannon reclama por não ter estado lá para ser útil. Loki agradece e garante que a próxima vez estarão juntos. A elfa começa a chorar, pedindo que ele cumpra uma promessa. Loki pede ao Warren que entregue as asas de libélula arco-íris na guilda enquanto ele segue viagem para a capital em sua carruagem puxada por cavalos. Ao ver Warren deixando a vila, Loki pensa em outras coisas
que ainda precisa fazer pelo lugar. Loki ensina os aldeões a arar a terra e plantar repolhos, garantindo que a alimentação e o comércio fiquem assegurados. Mais tarde à noite, toda a vila comemora, pois a estrada que estavam construindo já está concluída. Loki elogia Petra e as outras formigas laranja pelo trabalho em pedra, que ele considera digno de mestres artesãos. Uma senhora idosa se aproxima de Petra e das formigas, e admite que não tem mais medo de monstros por causa da bondade delas. Enquanto isso, o chefe da vila se aproxima de Loki para agradecê-lo por tudo que ele fez. O velho pergunta se ele realmente quer apenas 10% dos lucros, considerando o quanto ajudou a vila. Loki responde que não tem problema algum com isso. O chefe promete que sempre pagará a parte dele, aconteça o que acontecer. Mais tarde naquela noite, Loki e as formigas laranja vão ao território dos orangos, onde roubam alguns ovos e acabam sendo perseguidos por monstros que parecem jacarés. Enquanto isso, Loki, Shannon, Petra e Gargo vão ao território dos sapos verdes e recuperam uma esmeralda verde das criaturas. Depois, o grupo retorna à vila, onde compartilham um banquete com os aldeões. Enquanto isso, o grupo de Zack segue em direção à masmorra em uma carruagem puxada por cavalos. Em outra manhã, no Jardim dos Monstros, Loki e todos seus companheiros bestiais estão reunidos no campo. Um pequeno pássaro pousa no ombro de Loki, que se surpreende ao ver que um pássaro tão pequeno vive no jardim. Petra diz a Loki que o pássaro em seu ombro é um pássaro do céu. Ela explica que enquanto estavam separando cadáveres de monstros, encontrou um item parecido com uma castanha. O pássaro do céu comeu o objeto e encolheu, tornando-se um pássaro pequeno. Loki acha que deveriam encontrar uma forma de fazê-lo voltar ao normal, mas ao dizer isso percebe que o pássaro fica triste. Loki então muda de ideia e pensa que talvez esteja tudo bem, e o pássaro permanece assim, já que provavelmente ele voltará ao normal com o tempo. Ao ouvir isso, o pássaro fica animado. Logo depois, Loki sente um cheiro forte. Ele olha para a origem e vê Lucky. Ele pergunta ao lobo quando foi a última vez que ele tomou banho. Lucky desvia o olhar e diz que tomou banho ontem. Loki responde que eles passaram o dia inteiro juntos, então ele não teve tempo de tomar banho. Loki então muda a resposta e diz que foi anteontem. Incapaz de continuar mentindo, Loki grita que não precisa tomar banho. Loki anuncia para todos que a operação chamada Capturar e Dar Banho no Loki começou. Todos do grupo começam a concordar animados, como se fosse um jogo. Lucky sorri confiante, acreditando que ninguém é capaz de pegá-lo. Loki espalha sua magia de suporte em todos os seus amigos, exceto Lucky, e diz que aumentou suas habilidades físicas. Lucky os avisa de que nenhum simples feitiço de fortalecimento é capaz de diminuir a diferença entre eles. Petra se voluntaria para tentar capturá-lo. Primeiro, ela avança contra o lobo. Lucky diz que ela é ingênua e acha que pode capturá-lo sozinha. Petra cospe fios de teia pela boca, que vão em direção a Lucky. O lobo desvia do ataque e se gaba, dizendo que um ataque tão simples não pode derrotá-lo. Petra então grita para que as outras formigas apareçam. Lucky se surpreende ao ver que as outras formigas laranjas já o cercaram. Elas cospem fios de teia que prendem todos os membros do lobo, deixando-o imóvel. As formigas pulam e começam a vitória. Loki afaga a cabeça de Petra e a elogia por fazer Lucky acreditar que estava enfrentando apenas ela sozinha. Loki diz a Lucky para admitir a derrota e tomar banho. O lobo rasga as teias de seus pés, pega os pedaços e, em rápida sucessão, amarra as formigas laranja com elas. Loki elogia as formigas por terem restringido seus movimentos, mas diz que isso não foi suficiente para contê-lo. As formigas choram, dizendo que perderam a disputa. Gargo então se adianta para enfrentar Lucky. O lobo pergunta a Gárgula se ela realmente acha que pode vencê-lo. Gargo se gaba, dizendo que não deve ser subestimado, pois é uma gárgula com um século de experiência em batalhas, além de contar com a magia de suporte de Loki. Gargo assume uma postura séria e se prepara para atacar. Lucky simplesmente derrota a gárgula com um único golpe de cauda. Em tom de deboche, Lucky pergunta quem será o próximo a enfrentá-lo. Shannon se adianta, empurrando a espada de madeira. Lucky diz que se ela quer lutar, deve fazer isso de verdade. Shannon então saca sua espada real e avança contra o lobo. Ela desfere um golpe de estocada, mas Lucky desvia e zomba da tentativa fraca dela. Isso leva a Elfa a desferir uma rajada de golpes de espada. Apesar de todas as tentativas, Lucky desvia facilmente de todos. Com o tempo, os ataques de Shannon se tornam cada vez mais precisos, deixando o lobo nervoso. Lucky a vê avançar novamente e acaba recuando. Então percebe que Shannon o conduziu até a parede de rocha, deixando-o encurralado. Shannon aponta a espada para ele e pede que ele tome banho logo. Em um piscar de olhos, Lucky aponta a ponta da cauda perto do pescoço dela, como se fosse uma lâmina. Shannon larga a espada e diz que se rende de qualquer forma. Lucky a elogia por ter melhorado sua esgrima. A Elfa brinca e agradece por ele ter percebido. Lucky então encara Loki e vê que ele é o único que resta. O lobo gigante fica animado para enfrentá-lo e avisa que Loki precisa vir com tudo que tem. Loki saca suas adagas gêmeas e os dois se encaram sorrindo. De repente, Lucky sente um cheiro doce, um aroma que o faz relaxar. No topo da cabeça do lobo gigante está o Skybird, com uma flor na boca. Um segundo depois, Lucky fica sonolento e cai no sono. Nesse momento, Loki percebe que o que está na boca do pássaro é uma flor do sono. Skybird faz uma expressão convencida, como se tivesse vencido. Loki reúne os outros que veem nisso a oportunidade perfeita para dar banho em Lucky. Enquanto isso, o grupo de Zack já está perto da masmorra de Verdin. Na carruagem, a raiva de Zack ainda não terminou, fazendo-o tremer. Ele continua reclamando de como Loki os traiu. Amy o corrige, dizendo que foram eles que traíram Loki primeiro. Zack não aguenta e manda ela calar a boca. Ele pensa em como Loki era apenas uma mula de carga que carregava as coisas deles, enquanto ele sempre estava na linha de frente, derrotando monstros para alcançar o nível S. Ele então se lembra de Kid, dizendo que eles são apenas um grupo de rank C sem Loki. Só de pensar nisso, Zack range os dentes e cerra o punho. Ele jura que vai provar que eles são um grupo de rank S sem Loki. Cara e Amy lembram de que não conseguem lidar com os orangos e as libélulas arco-íris, pois tem muito medo deles. Zack aceita isso, já que o principal prêmio são as Wyverns. De qualquer forma, Cara não aguenta mais a atitude de Zack e pergunta por que ele sempre age de forma arrogante. Ela continua dizendo que ele aceita trabalho sem nem verificar os detalhes e os arrasta para os próprios erros. Ela lembra que ela e Amy só ajudaram porque precisam, e que assim que a missão terminar, o grupo será desfeito. Zack não se importa e diz que elas podem fazer o que quiserem, desde que ele continue liderando a operação atual. O cocheiro avisa que chegaram à masmorra. Zack paga algumas moedas de prata pela viagem. O motorista reclama que não é o suficiente, fazendo Zack se sentir humilhado. Zack então tira mais dinheiro para que o homem vá embora. O humor de Zack piora ainda mais após sentir que passou por outra situação desagradável, mas ele tenta esquecer isso. O trio entra na masmorra. Enquanto isso, Lucky está tão limpo e fofinho que Loki e os outros da família de monstros ficam abraçando ele o tempo todo. Zack e os outros exploram a masmorra. Zack diz ao grupo que os únicos alvos deles são os Wyverns nas profundezas. Eles ignoram os orangos pelo
caminho. Isaac percebe que não há libelos arco-íris nem sapos verdes por perto. Eles veem que os orangos parecidos com jacarés ainda estão lá, mas não há ovos à vista. Isaac reclama que assim não conseguem recuperar nada. Ele percebe que a guilda deve tê-los armado. Ele arranja os dentes, achando que tudo isso é obra da guilda, e promete que vai se vingar. De repente, um goblin salta por trás para emboscá-lo. Isaac corta a criatura ao meio antes que ele chegue perto. À distância, eles veem mais goblins, liderados por um goblin de 2 vezes maior que os outros. Isaac observa melhor e vê que esse goblin gigante empunha uma espada enorme e veste uma armadura metálica. Ele o reconhece como o Cavaleiro Goblin. Isaac e sua equipe se preparam para a batalha. Isaac avança contra o Cavaleiro Goblin, mas ele desvia do golpe. O Cavaleiro tenta contra-atacar, mas Isaac bloqueia, lutando para empurrá-lo para longe. Ele se lembra de Kid dizendo que eles são apenas um grupo de rank C sem Loki, e isso o enfurece enquanto ele rejeita a ideia de que isso seja verdade. Apesar de dizer a si mesmo que não há como perder para um simples Cavaleiro Goblin, ele mal consegue se manter, sendo empurrado pela criatura. Seu rosto está coberto de suor e seus dentes rangem enquanto ele dá tudo de si para resistir. De repente, uma magia de fogo mata o Cavaleiro Goblin por trás. Amy pergunta se Isaac está bem. O homem teimoso não agradece e diz que poderia ter lidado com isso sozinho. Cara comenta que era óbvio que ele estava tendo dificuldades. Eles então se posicionam novamente ao perceber que ainda estão cercados por goblins de todos os lados. No fim, eles derrotam todos os goblins. Cara cura todos os ferimentos com sua magia sagrada. O grupo de Isaac segue então para as profundezas da masmorra, onde vem uma colina protegida por vários wyverns. Isaac e os outros se escondem atrás dos arbustos observando os alvos. Isaac diz que irá avançar para chamar a atenção, enquanto Amy derruba as asas das wyverns com sua magia. Eles concordam com um plano. Isaac corre em direção às wyverns. As wyverns voam para evitar o ataque. Amy dispara uma barragem de bolas de fogo, atingindo 2 wyverns e fazendo-as cair no chão. Isaac então avança sobre elas e as finaliza com sua espada. Quando Isaac está prestes a comemorar, percebe que uma wyvern está prestes a atacar Amy e Cara. A wyvern atinge as duas com a cauda, arremessando-as para longe. Isaac corre até elas para ver se estão bem. Cara fica furiosa com Isaac, dizendo que Loki teria percebido a wyvern se aproximando se estivesse ali. A menção de Loki deixa Isaac na defensiva, e ele responde que simplesmente não sabia que havia outra wyvern por perto. Ele diz a Cara que ela deveria saber se defender ao menos um pouco. Ofendida, a santa Cara perde a paciência e grita que acabou com ele. Ela pega Amy, e as duas se afastam de Isaac. Isaac diz que elas não podem simplesmente ir embora. Cara responde que não consegue mais segui-lo. Ao ouvir isso, Isaac fica paralisado em choque. Ele observa as duas se afastarem e treme de raiva, ao perceber que até elas o estão abandonando. Ele se lembra do pai dizendo que Loki era melhor do que ele em todos os sentidos, e que ele era uma decepção em comparação. A raiva de Isaac chega ao limite. Wyverns o cercam por trás. Isaac sorri de forma distorcida e jura que fará Loki falhar na missão. Ele crava a espada no chão e grita que nunca deixará Loki vencer. Em seguida, começa a brilhar, inundando o ambiente com uma luz dourada. Amy e Cara se escondem atrás de uma rocha para evitar a explosão iminente. Um enorme fluxo de energia irrompe de Isaac, envolvendo a masmorra e disparando para o céu. A luz é tão intensa que pode ser vista até da Vila Shashi. Loki percebe imediatamente que isso é obra de Isaac. Ele pede que Shannon vá com ele até a masmorra e pede sua família de monstros que continuem trabalhando na vila enquanto eles estiverem fora. Ele chama Lucky e diz que ele irá junto. Ao se aproximarem da masmorra, vem tudo coberto de fumaça. Figuras começam a sair da entrada da caverna, filando-se como Isaac e seu grupo. Isaac parece exausto, sendo sustentado por Amy apenas para conseguir ficar de pé. Isaac diz a Loki que não pode mais concluir a missão. E isso porque as wyverns e os materiais já foram completamente destruídos pela explosão. Shannon entra em pânico e diz a Loki que precisam voltar à capital e comprar os materiais para entregá-los. Isaac ouve isso e zomba. Loki responde que precisam verificar se ainda restam partes de Wyvern. Isaac, de forma sarcástica, sugere que eles percam tempo procurando, enquanto ele e seu grupo voltam primeiro para dentro da masmorra. Loki e sua equipe veem todos os cadáveres de goblins espalhados. Eles veem que a vila agora está segura. Loki percebe que tudo isso fazia parte do plano de Loki. Eles seguem para o território das Wyverns e veem que o ataque de Isaac não deixou nenhum corpo para trás. Shannon encontra algumas escamas e garras no chão, mas estão danificadas demais para serem usadas, justamente quando Loki está prestes a dizer que não há nada que possam fazer. Neste momento, Loki encontra algo e começa a abanar o rabo animado. Ele os leva até um ninho de ovos de Wyvern que permaneceu intacto por estar atrás de uma rocha. Eles retornam à vila, onde os aldeões ficam felizes por terem conseguido o que procuravam. Loki e seus amigos permanecem na vila ajudando no cultivo de repolhos. Eles ficam na vila até o prazo final da missão. Quando chega o momento de partida, a vila já possui muralhas de pedra, como um castelo, para se proteger de qualquer ameaça. Todos os aldeões abaixam a cabeça diante de Loki e seus amigos por tudo o que fizeram. O chefe da vila promete seguir tudo o que foi ensinado e se esforçar para desenvolver ainda mais o vilarejo. A velha senhora da vila agradece Petra e as formigas por tudo o que fizeram. Os aldeões também anunciam que o repolho será sua especialidade local e que irão renomear a vila para a Vila do Repolho Shoushi, para marcar a ocasião. Todos se despedem de Loki e seus amigos com sorrisos felizes. Loki pensa que agora só resta resolver as coisas com Isaac. Loki e Shannon já estão nas ruas movimentadas da capital real. Lá eles encontram Warren e sua barraca de repolhos. Warren informa que a previsão de Loki estava correta e que o repolho foi um grande sucesso. Ele diz que a sopa de repolho e o repolho recheado são os produtos mais vendidos. Warren também conta que Isaac e seu grupo compraram os itens e que Loki previu isso, nem sequer questionando o preço alto. Ele agradece a Loki por ter lhe dado a pequena fortuna. Loki fica feliz por ele e pede que use o restante do lucro para comprar um boi mágico e ajudar o crescimento da vila. Warren agradece mais uma vez por tudo. Eles se despedem e Loki e Shannon seguem para a guilda, prontos para o que espera por lá. Isaac e sua equipe já estão em frente a Rika. Isaac zomba de Loki por estar atrasado. Loki vê que eles já entregaram os materiais a Rika, que agora estão sobre a mesa dela. Isaac então sorri ao perceber que Loki aparentemente não tem nada para entregar e zomba dele por ter vindo à guilda de mãos vazias. Loki permanece calmo e diz que precisam resolver as coisas. Isaac acha que ele só está falando alto, mas por dentro está tremendo. Rika começa a verificar os itens. Tão confiante de que venceram, Isaac diz a Loki com um sorriso malicioso que ele precisa se ajoelhar e pedir desculpas. Loki responde que não tem nada pelo que se desculpar. Rika anuncia que o time de Isaac, chamado de Jella, entregou 20 asas de libelo arco-íris, 3 ovos de arango e 15 esmeraldas frescas. Em seguida, ela anuncia que Loki venceu a disputa. Surpreso, Isaac reclama e questiona o motivo da vitória. Rika informa que Loki entregou seus materiais antes deles e
apresentou 30 escamas de Wyvern, 10 garras, 60 penas, 9 ovos e 45 esmeraldas. Isaac fica chocado ao saber que Loki chegou à masmorra antes deles. Ele segura Loki pela cola e o acusa de trapaça. Loki suspira e calmamente diz que não trapaceou. Loki afirma que Isaac não deveria acusar os outros de trapaça quando foi ele quem comprou os materiais nas barracas, em vez de coletá-los. Isaac responde que caçou os materiais e ele mesmo não comprou nada. Loki pega um dos materiais da mesa e pede que ele explique por que os itens têm o símbolo da Vila Shashi. Isaac fica em silêncio, sem qualquer defesa. Loki explica que percebeu, quando os encontrou na entrada da masmorra, que eles ainda não haviam conseguido nenhum item. Ele revela que pediu para Shah não comentar, na frente deles, sobre comprar materiais na cidade. Assim, ele deduziu que Isaac compraria tudo que não tivesse conseguido obter. Loki revela que ele já tinha um excedente desses materiais e deixou alguns com o vendedor da rua para que fossem vendidos a eles por um preço alto. Isaac treme de raiva ao perceber que foi enganado. Ele exige saber como Loki chegou à masmorra antes deles. Loki suspira e os julga por não terem verificado o mapa com atenção. Ele revela que há um caminho direto passando pela vila, muito mais rápido do que a estrada que eles pegaram. Kara se manifesta e diz que percebeu isso desde o começo. Isaac grita com ela por não ter dito nada. Ele pergunta por que ela não deu o seu melhor, já que essa missão deveria provar que eles ainda eram rank S. Isaac exige saber por que ela não se esforçou ao máximo para vencer. Kara suspira, levanta a mão à testa e diz que ele é o único do grupo obcecado por vencer. Isaac fica paralisado em choque. Para piorar a situação, Loki agradece a Isaac por ter derrotado os Goblins e informa que o pessoal da Vila Shashi estava tendo problemas com eles. Loki sabe que a guilda tem recebido muitos pedidos para eliminar Goblins, mas a vila não podia pagar a taxa. Loki olha para Rika, sabendo que ela planejou um pedido competitivo justamente para levá-los até a vila. Rika sorri, mas não diz nada. Loki revela que eles já haviam conseguido algumas garras e escamas de Wyvern no primeiro dia em que chegaram. Ao dizer que planejou que Isaac e os outros derrotassem os Goblins por eles, a raiva de Isaac explode. Ele acusa Loki de tê-lo usado e avança para socá-lo. O mestre da guilda, Titus, aparece e grita para Isaac parar. Isaac congela antes que o soco atinja Loki. Titus revela que Kid conversou que Isaac fazia parte do plano para matar e abandonar Loki. Ele diz a Isaac que acabou. Isaac fecha os olhos, suas pernas falham e ele cai de joelhos, completamente derrotado. Loki relembra que Isaac, Amy e Kara foram interrogados pelas autoridades. Como Kara e Amy não faziam parte do plano para matar Loki, elas não receberam punições severas e apenas foram rebaixadas para o rank C, com o time Gela dissolvido. Kara sugeriu que ela e Amy formassem um grupo com Loki. Loki recusou a oferta, deixando Kara triste e decepcionada. Loki soube depois que ela e Amy se tornaram uma dupla de aventureiras. Enquanto isso, Kid foi preso na masmorra, e as investigações revelaram mais crimes de seu passado. Isaac, por outro lado, foi condenado a 6 meses de trabalho forçado em Minas e começará do zero em rank E, caso decida se tornar aventureiro novamente. Enquanto isso, Loki está do lado de fora da capital, observando a paisagem em paz. Loki pergunta no que ele está pensando. Loki responde que estava apenas pensando em seus amigos de infância. Ele relembra como costumavam brincar juntos, quando eram criança, e compara isso com a vida real, cercado com novos amigos e se divertindo com eles. Loki se levanta e diz que agora tem força para seguir em frente com seus companheiros. Luke fica feliz por ele e concorda em seguir adiante. Loki estende a mão para um toque de punho e pede que avancem juntos. Luke retribui o gesto e diz que ele pode contar com ele. Os dois se encaram sorrindo. Shannon interrompe dizendo que o jantar está pronto. Loki e Luke vão com ela para comer. Mais tarde à noite, nas ruas escuras da capital, uma figura esquelética se aproxima enquanto aventureiros protegem as muralhas da capital real contra um grupo de ogros. Um ogro soca o chão, lançando 2 aventureiros para longe. Eles temem que seja apenas uma questão de tempo até que as criaturas invadam a capital. No momento em que o ogro está prestes a matar alguns aventureiros com um golpe, Loki e Luke chegam para deter o ataque. Loki pede desculpas aos outros aventureiros por ter chegado atrasado e diz que cuidará de tudo. O ogro tenta socar Loki, mas de repente ele atinge a criatura por trás com um feitiço de chamas. Revela-se que quem atingiu na verdade foi Amy, e Loki fica feliz em vê-la. Loki pede para Petra comandar os outros do grupo. A Rainha Formiga diz que fará isso e se gaba de suas habilidades de liderança. Ela forma duplas das formigas laranja A até E com Gargo e se junta com Shannon. Loki lança um feitiço de suporte em seus companheiros para aumentar seus atributos básicos. O grupo lidera o ataque contra os ogros. Eles e os outros aventureiros ajudam a derrubar as criaturas. Loki derrota um ogro com um único golpe de suas garras, ficando entediado. Loki olha ao redor e vê que o grupo está indo muito bem na batalha graças à liderança de Petra. Enquanto isso, um ogro se aproxima de um Gargo assustado. Gargo lança magia de projéteis contra o ogro, mas se assusta ao perceber que não surte efeito. Loki e Luke o apoiam. Eventualmente, todos os ogros são derrotados. Os aventureiros comemoram a celebração e agradecem a Loki por salvar suas vidas. Loki fica confuso sobre por que os ogros apareceram para atacar a capital e se pergunta o que está acontecendo. Kara cura todos os aventureiros, que passam a agradecê-la. Kara diz que podem retribuir dando a ela uma roupa nova. Para o constrangimento dos aventureiros, Loki fica envergonhado ao perceber que ela nunca muda. Os cavaleiros reais chegam a cavalo e o capitão dos cavaleiros, Marcos, agradece os aventureiros pela cooperação na investigação dos ogros. Ele continua dizendo que os cavaleiros levarão os corpos dos ogros para investigar a causa da sua fúria, o que frustra os aventureiros. Mais tarde, na guilda, o mestre da guilda, Titus, fica furioso com Marcos por levar os monstros que os aventureiros arriscaram a vida para derrotar. Os dois líderes discutem na frente de todos. Marcos responde que é para investigar o comportamento anormal dos ogros e que não deveriam reclamar, já que os cavaleiros pagarão por isso. Titus grita com ele, dizendo que o valor pago é baixo demais. Marcos se defende dizendo que é uma recompensa por assistência e investigação, por isso é menor do que o normal. Titus o agarra pela gola e exige que os cavaleiros paguem os aventureiros o que eles merecem. Marcos calmamente diz para ele soltar, a menos que queira entrar em guerra com os cavaleiros. Rika junta as mãos e pede que ambos se acalmem. Ela diz a Titus que a partir de agora falará diretamente com o capitão. Titus se desculpa com ela por deixar a raiva tomar conta. Mais tarde, Loki vai ao escritório de Titus para conversar sobre o ocorrido. Titus acredita que se os cavaleiros continuarem com esse tipo de atitude, eventualmente os aventureiros deixarão o reino. Ele fala sobre como os aventureiros são vitais para o crescimento e a defesa das cidades, além de serem essenciais para resolver os problemas dos cidadãos. Ele continua dizendo que eles são importantes para eliminar monstros e que o reino prospera graças aos itens misteriosos que os aventureiros trazem das masmorras. Ele continua reclamando que Marcos não os valoriza. Titus admite que também ficou exaltado porque ele e Marcos são velhos rivais e têm ressentimentos antigos. Titus então muda o foco e pede para Loki aceitar uma nova missão.
investigação. Ele revela que houve uma série de roubos de pedras mágicas chamadas Gemas de Fogo ao redor da capital, e que não houve testemunhas. Ele diz a Loki que conta com ele para resolver o caso e que receberá uma recompensa mesmo que não capture os culpados, desde que descubra como estão fazendo isso. Loki concorda, conversa interrompida por um som do ronco. Eles pausam a conversa e percebem que veio de Shannon, que fica envergonhada. Mais tarde, Loki e seus amigos se divertem comendo espetinhos de javali na rua. Shannon pede desculpas a Loki por interromper a conversa importante. Ele diz que tá tudo bem, pois estava com fome. Mesmo assim, Shannon agradece. Depois de comer, eles vão até a loja de armaduras, onde encontram um local repleto de inúmeras armas. O dono da loja, Mateu, recebe Loki. Mateu diz que ouviu que ele se separou de seu antigo grupo e que isso foi bom pra ele, já que eles nunca respeitaram sua magia de suporte. Loki se surpreende por ele saber sobre sua bênção de suporte. Mateu pergunta o que o traz à sua loja. Loki responde que quer escolher armas para as crianças formigas laranja. Mateu se surpreende ao perceber que Petra é uma formiga laranja e que Gargo é uma gárgula do exército demoníaco. Mateu elogia Loki por continuar sendo alguém que quebra todas as regras. Todos olham ao redor da loja. As crianças formigas laranja, em especial, ficam fascinadas por cada arma que vem e brincam com elas. Eventualmente, cada formiga escolhe sua arma perfeita e segura com suas pequenas mãos. Loki pergunta por que Shannon e Gargo não escolhem uma arma. Shannon responde que já tem equipamento de que precisa. E Gargo diz que é mais um mago do que um combatente com armas. Loki se aproxima de Petra e vê que ela escolheu um cajado como arma. Petra diz que quer ajudar a todos com sua magia, assim como seu papai. No entanto, ela fica triste achando que talvez não seja talentosa o suficiente para usar magia. Loki afaga sua cabeça e garante que eles podem praticar magia juntos. Petra sorri e concorda. Loki imagina que, como Petra tem habilidade de liderança, isso significa que ela também deve ser boa em magia de suporte. O homem com armadura metálica entra na loja. Ele vê Petra e a chuta. Loki corre até ela e pergunta se tá bem. O homem reclama que há monstros no lugar. Loki grita com ele pelo que fez. O homem diz com um grande sorriso que um simples domador de feras como Loki não tem o direito de gritar com ele. Loki ignora o homem e pergunta a Petra se ela se machucou. Petra responde alegremente que está totalmente bem. Loki fica aliviado ao lembrar que ela é um monstro ranquear. O homem hostil se sente insultado por estar sendo ignorado e pergunta se eles sabem quem ele é. Todos respondem que não fazem ideia. Ofendido, o homem decide se apresentar. Ele se apresenta como Merry e se gaba de ser um nobre de mais alta classe e próximo capitão dos Cavaleiros Reais. Loki responde que não se importa com quem ele é e exige que peça desculpas a Petra. Isso enfurece Merry e tenta convencer a elfa a dizer algo a seu domador de feras. Ela avisa Shannon que não é sábio desafiar a ordem dos cavaleiros, especialmente para uma elfa como ela. Shannon pergunta de forma ameaçadora o que ele acabou de dizer. Merry fica satisfeito por ter tocado em um ponto sensível. Ele continua dizendo que ela é uma velha decrépita, apesar da aparência. Quanto mais ele fala, mais Shannon range os dentes. Shannon responde que não é uma velha, mas que o que realmente a enfureceu foi ele ter chamado Loki de garoto besta. Ela puxa a espada e aponta para Merry, dizendo que ela mesma lhe dará uma lição. O enfurecido Merry a desafia a repetir. Ele não percebe que o Capitão Marcos já está atrás dele. Em seguida, Merry fica com a bochecha inchada após levar um golpe de seu capitão. Marcos inclina a cabeça diante de Loki e seus amigos e pede desculpas pelo comportamento de seu subordinado. Ele também se desculpa com Petra, mas a criança diz que tá tudo bem, pois o chute foi fraco demais. Loki diz que tá tudo bem, desde que Petra esteja bem. Marcos se desculpa novamente e chama Loki pelo nome. Loki fica surpreso por o capitão de Cavaleiros Reais saber quem ele é. Marcos diz que todos na capital conhecem Loki, o domador de feras, e que recebem ordens para observá-lo. Marcos então muda o foco e fala com Mateu, perguntando sobre as gemas de fogo desaparecidas. Mateu relata a ele que suas gemas de fogo desapareceram uma ou duas vezes por semana, e que outra acabou de sumir hoje. Loki pergunta ao capitão se eles têm algum suspeito. Marcos fica constrangido a dizer que não sabem de nada além do fato de que as gemas somem de vez em quando, e que um grande lote delas foi roubado do armazém dos cavaleiros. Marcos e Merry voltam para a sede. Shannon fica surpreso ao perceber que Marcos é mais gentil do que sua primeira impressão indicava. Loki pede a Mateu que lhe mostre onde as gemas de fogo desapareceram e informa de que eles também estão investigando em nome da guilda. Mateu mostra a oficina de Loki e diz que a gema estava em sua bancada de trabalho. Loki sente intuitivamente, pelas duas entradas, que alguém pode ter entrado furtivamente sem que ninguém percebesse. Ele se pergunta por que alguém riscaria uma invasão apenas por algumas gemas refinadas, quando faria mais sentido roubar armas de alto nível. Ele pergunta onde o resto das gemas de fogo é guardado. Mateu mostra o baú onde as outras gemas ficam e teoriza que elas não foram roubadas porque o baú está sempre bem trancado. Loki pergunta se pode invocar seu familiar, e Mateu permite. A pulseira de jardim miniatura de Loki brilha enquanto ele faz a invocação. Lucky sai, disparando para fora, e é tão grande que não consegue se mover dentro da loja. O lobo reclama que Loki invocou em um espaço tão apertado. Mateu fica surpreso ao ver que ele realmente conseguiu criar um familiar raro, como diziam os rumores. Loki pergunta a Lucky se ele consegue rastrear o cheiro do ladrão. Lucky diz que como há muitos cheiros misturados na loja, ele não consegue identificar qual pertence a quem. O lobo se sente mal por não poder ajudar mais. Loki diz que ele fez o seu melhor e agradece imediatamente. Lucky desaparece. Mateu fica chocado ao ver que a pulseira de Loki consegue conter Lucky. E isso deixa Mateu emocionado ao perceber que o garoto que ele conhecia ficou tão forte. Ele começa a relembrar o quão inútil Loki era antes, o que chama totalmente a atenção de Shannon e Petra. Mateu tenta sussurrar tudo sobre Loki pra eles, mas o envergonhado Loki grita pra ele parar com isso. Mateu fala com Petra e se desculpa pelo que aconteceu antes, como um gesto de paz. Ele diz que tem algo pra ela. Ele apresenta uma couraça de peito de miral feita sob medida, que brilha com toda a sua glória metálica. Loki se lembra de que o miral é um metal raro, que só nobres e realeza podem pagar. Loki diz que não pode aceitar algo tão valioso. Mateu tranquiliza, dizendo que tá tudo bem e que ele já forjou há muito tempo. Infelizmente, o filho do nobre ficou gravemente doente e nunca chegou a usá-la. O nobre a devolveu, mas Mateu não teve coragem de destruir sua própria criação. O dono da loja pede que eles deem um uso a ela. Loki percebe o quanto isso é importante pra ele e diz que irão usá-lo. Mateu diz que fará alguns ajustes e que eles poderão buscá-la em alguns dias. No dia seguinte, as crianças Formiga Laranja estão presentes e estão prestes a enfrentar javalis gigantes com suas novas armas, prontas pra batalha. Para a surpresa dele, as formigas conseguem derrotar os javalis com um único golpe de suas armas. Ele fica chocado com a facilidade com que elas dominam seus equipamentos enquanto as observa lutando contra os javalis. Ele fica ansioso para ver o quanto suas crianças se tornarão mais fortes. Depois de um tempo, todos os javalis são abatidos. As formigas laranja comemoram
comemoram a vitória. Laranja B se aproxima de Loki e puxa sua camisa. Loki pergunta o que ela quer, mas a garota não diz uma palavra. Petra faz um gesto para o papai, batendo na própria cabeça, e Loki entende a dica. Ele fez carinho na cabeça de Laranja B e diz que ela foi incrível. Receber elogios e cafuné faz a pequena sorrir de alegria. As outras garotas veem isso e se aproximam do pai todas juntas para também receberem carinho. Mais tarde, todas as formigas laranja estão em êxtase por receberem cafuné. Loki, Petra e Shannon ficam felizes ao vê-las todas tão felizes. De repente, Loki sente algo. A voz em sua cabeça o avisa que um Wyvern está prestes a nascer e pergunta se ele deseja formar um pacto. Enquanto isso, no mundo dos monstros, o ninho de ovos de Wyvern eclodiu, e todos estão felizes com os novos membros da família. Loki agradece a Skybird por cuidar dos ovos. A mensagem de status informa Loki que as crianças Wyvern se juntaram a ele. A seleção de instalações no mundo dos monstros se abre, e o status informa Loki que ele agora pode abrir mais 3 instalações. Ele escolhe algumas, fazendo surgir uma mina, além de árvores frutíferas e uma fonte termal em uma colina. Loki acha a fonte termal agradável, e imagina que um dia transformarão a mina da caverna em um arsenal de armas. Acima de tudo, ele fica feliz ao ver que agora podem colher bananas das bananeiras. Ele mal pode esperar para ver o quanto o pequeno mundo deles vai crescer no futuro. Loki e Shannon montam Lucky de volta para Guilda. Loki diz que eles vão comer o javali da caça naquela noite e vender os excedentes ao mercado. Lucky para ao ver algo à distância e mostra aos outros um cemitério de longe. A maior lápide da área brilha por ser feita de ouro, com um pôr do sol ao fundo. Lucky quer se aproximar, ele corre em direção a ela, arrastando Loki e Shannon junto. Ao se aproximarem, a lápide já não brilha mais sob o sol. Que decepção! Shannon se agarra a Loki, fazendo com que ele perceba que ela está com medo. A elfa diz que não se dá bem com lugares assustadores como aquele. Loki faz carinho na cabeça dela para tranquilizá-la, dizendo que ele e Lucky estão com ela. Ela concorda em ficar, enquanto Loki olha para a lápide dourada, sem perceber o quanto a elfa fica feliz com o carinho. Loki lê na inscrição que ali está o túmulo da grande sábia conhecida como Demorte. Ele informa a Shannon que Demorte é uma sábia lendária que ajudou enormemente a nação. Ela era conhecida como uma sábia bela e bondosa, com sabedoria e conhecimento incomparáveis. Ela fica famosa por negociar sozinha uma trégua com o Rei Demônio, indo até o castelo dele afirmando um pacto, o que criou a paz de que desfrutam hoje. Shannon acha incrível. Como está ficando tarde, Loki sugere que voltem para a guilda. Mais tarde, ao entrar na guilda, Loki e Shannon veem Merry reclamando com Rika, pois ele acabou de ser informado de que nenhum aventureiro aceitaria o pedido. Merry então vê Loki e manda que ele aceite a missão. Loki pega o papel que o Cavaleiro Nobre lhe entrega e vê que se trata de limpar todos os insetos de todo o esgoto. Loki fica chocado ao ver que a recompensa é de 30 moedas de ouro, porque uma gema de fogo foi encontrada lá. Merry diz que ela deveria se sentir honrado por receber uma missão de Ordem dos Cavaleiros e se gaba dizendo que o dinheiro da recompensa não é nada para eles. Merry pede que Rika aprove logo a missão e a chama de mulher feia por não aprová-la. Imediatamente Rika o congela. Apesar de estar sorrindo, ela se torna assustadora, o que deixa Merry apavorado. Rika diz que entende e que irá publicar a missão. Merry sai da guilda gritando para Rika que está satisfeito, desde que ela entenda. Loki pergunta a Rika se ela tem certeza. Rika responde que precisa concordar, pois não podem se dar ao luxo de entrar em mais conflitos com os cavaleiros. Ele ferve de raiva, vendo isso como um desafio pessoal e planeja agir de forma a trazer miséria para eles. Mais tarde, Loki e Shannon vão para os esgotos. O lugar é tão fedorento que eles cobrem o nariz e a boca enquanto caminham. Loki usa magia de purificação para limpar a água ao redor deles. Sob toda a sujeira, eles encontram algumas gemas de fogo. Loki pega uma, mas ainda fica desapontado. Eles não têm nenhuma outra pista além disso. Shannon diz a Loki que vai seguir na outra direção para que possam se separar e procurar mais pistas. Loki pede que ela tenha cuidado, pois o chão é escorregadio. A elfa o tranquiliza, dizendo que tem ótimo equilíbrio e gira como uma bailarina. Mesmo assim, ela consegue escorregar e está prestes a cair. Loki assegura antes que isso aconteça. Ela é pega de surpresa. O rosto de Loki fica tão perto de Shannon que a elfa cora. Loki diz o nome dela, fazendo com que a elfa antecipe que ele vai dizer algo importante. E aqui temos uma decepção. O homem apenas diz que eles precisam voltar para a superfície. De volta à superfície, Shannon ainda está desapontada por nada ter acontecido entre ela e Loki. Loki sugere que eles vão juntos para a fonte termal, deixando a elfa chocada com as bochechas vermelhas. E essa história vai ficando por aqui.